Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje com um episódio especial. Uma edição especial. Paula, você sabe que queijo e vinho tem a ver com ginecologia? Não. Absolutamente nada. Uhum. Mas a congregação que o queijo e o vinho faz com os ginecologistas com os é médicos, muito interessante, né? Com os médicos. E nesse episódio nós estamos trazendo um especialista em vinho e uma especialista em queijo. Uma queijista, Aline Garrido. Ricardo Bruno, famoso doutor, ginecologista, professor da UFRJ, sommelier. Então, nós vamos apresentando já vocês. Eu queria que vocês, primeiro as damas, depois o Ricardo, falando sobre sua história, a sua formação como queijista, essa regulamentação, já está pronta, não está? Enfim, como que veio essa história? Como é que vem a história do Fusqueijão? Porque você é a legítima representante do Fusqueijão, que é muito conhecido pelos médicos, né? A gente está trazendo um episódio para congregar, para trazer. Hoje está ficando muito, muito interessante, né? Os médicos estão se interessando muito por vinhos, se especializar em conhecer, em apreciar de forma mais profunda, não só o vinho, mas o queijo, que é uma combinação perfeita, e vocês vão falar sobre isso. Mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like pra gente gerar mais engajamento. Então, Aline Garrido, nossa queijista, se apresente para a nossa audiência, pode olhar para a câmera, fique à vontade. Olá, pessoal, eu sou a Aline, eu sou do Fusqueijão. Se quiser, Aline, pode olhar para essa aqui também. Ah, beleza. Fica à vontade. Fica à vontade, fica mais fácil para você. Eu tô à frente do Fusqueijão. O Fusqueijão começou na pandemia. A gente, eu e meu marido, né, que trabalha na área da saúde, mas não é médico, ele trabalhava nos hospitais e tinha sempre um vendedor de queijo que ia uma vez por mês vender um queijo. E aí começou a pandemia, a gente sempre comprava, né? Começou a pandemia, fechou tudo. E veio essa vontade de trazer os produtos artesanais que a gente comprava com o vendedor do hospital, que eram queijos simples, sabe? Uma mussarela nozinho, um palito, enfim. E aí a gente começou a querer trazer isso para cá. Mas como que a gente vai fazer isso? Ah, tem o Fusca que está na garagem. Então, vamos vender queijo de Fusca. A ideia, assim, no início, era ser uma loja itinerante, onde a gente passaria pelas praças do Rio, feira, enfim, quando foi normalizando a pandemia, né? E foi com isso. Os queijos trazidos. Com os queijos. E ao longo desse tempo a gente foi conhecendo produtores, histórias, sabores, enfim. E as coisas foram crescendo, foi aumentando a clientela. A gente abriu a primeira loja física em Campo Grande, aqui no Rio. Por que o Fusca quebrou? Porque o Fusca quebrou. O Fusca quebrava muito, estava inviável trabalhar com Fusca. E aí abrimos a primeira loja física e começamos a trabalhar na internet, né? Postando os vídeos. Né? Para a gente vender hoje, a gente precisa estar na internet, né? Qualquer loja. Qual é o endereço da internet? É Instagram, praticamente. A gente vende Vocês através... têm o site, isso, né? Mas a gente tem o mesmo nome. A gente tem o nosso site e as vendas são todas feitas por lá. A gente entrega no Brasil todo. Qual o nome? Fusqueijão. E quando a gente abriu a loja física, a gente começou a postar os vídeos na internet para divulgar, né, o nosso trabalho. E a gente era sempre uma pegada de humor, sabe? Era sempre uns vídeos de humor. A gente chegou até a fazer um funk, uma paródia. Mas eu fui começando a tomar a frente dos vídeos e como eu estava aprendendo sobre queijos, eu queria falar sobre a teoria. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre teoria, viralizou na internet. Começou a vir uma demanda de fora do Rio. E aí a gente pensou, vamos entregar então para fora do Rio. E começamos a fazer testes. Então você foi desenvolvendo desde a pandemia a paixão pelo queijo. Foi. Né? O conhecimento desse processo todo, isso. Desde a produção até a comercialização. E a pandemia favoreceu muito isso, né? O delivery, a entrega, tudo, exatamente. Né? Então... E também a vontade das pessoas de comprarem o queijo e comer em casa. É. Entendeu?
Não acho que tenha passado uma pessoa num hospital, assim, eu sempre tem uma pessoa vendendo queijo no hospital. Todo hospital tem. E não tenha uma pessoa que não tenha nunca comprado. Todo mundo compra. Fala, vou levar pra minha mãe, vou levar pro meu Exatamente. pai. Porque são produtos que a gente não vê normalmente no mercado, né? São produtos diferentes. Hoje a gente trabalha com produtos que você dificilmente vai encontrar por aí. Por isso que a procura é muito grande, porque são produtos exclusivos. Tudo bem que inspirados em alguma receita da França, da Itália, mas são produtos exclusivos aqui que você não vai encontrar em qualquer lugar. E ao longo desse tempo também eu fui me especializando, fiz cursos. E hoje eu sou uma queijista, que ainda não é uma profissão regulamentada, ainda é uma profissão que ainda está saindo a legislação para regulamentar essa profissão. Mas o que ela exige? São cursos onde você aprende cursos. Todo o processo da fermentação, daquela produção? Isso. Um queijista, ele precisa saber toda a parte do processo, tanto da fabricação do queijo, de como que ele é feito, se é massa cozida, se é massa crua, semi-cozida, se é leite cru. Enfim, são teorias que o consumidor final não tem necessidade de saber. E ele também precisa saber da análise sensorial do produto para poder vender aquele produto, sabe? O que é análise sensorial? A análise sensorial é a aparência, o cheiro, o aroma, que é uma coisa diferente do cheiro. Textura. O sabor, cremosidade. textura, exatamente. Que é o que o cliente precisa saber. Então, a gente precisa saber como é feito esse processo, precisa saber conhecer defeitos, né? Enfim, precisa saber do início até a ponta. Tá. Além disso, né, desse conhecimento que é muito regional, é muito nacional, porque você trabalha com produtos artesanais do Brasil. Do Brasil. Praticamente. Mas você tem uma pegada já mais internacional. Hoje o Ricardo vai falar sobre isso. Os queijos nacionais hoje já concorrem assim, em pé quase que de igualdade. Não de tempo, né? Não tem um histórico, uma coisa antiga ainda, mas a qualidade, o sabor parece ser muito próximo dos melhores. Inclusive, assim, a gente tem premiações nacionais e internacionais. Você participa dessa? Eu fui jurada em uma agora, lá em Blumenau. Ai, que legal. E foi um concurso, assim, 1.504 queijos de várias cidades. Foi só nacional o concurso. Você prova 1.500? Não. Eu fico numa mesa e aí eu provei 50 em um dia, 20 e poucos no outro. E você tem que avaliar tudo. Você pode até, assim, gostar do queijo, mas se ele não tiver uma aparência boa, um sabor não tá muito de acordo com o que o queijeiro inscreveu, ele é desclassificado. Enfim, é uma coisa bem séria. E teve um concurso esse ano aqui no Brasil, internacional, chama Mundial do Queijo, foi lá em São Paulo, e foram muitos queijos do mundo todo. Quem ganhou, assim, nessa premiação, nesse concurso, tem vários super ouros, várias medalhas de super ouro, várias de ouro, várias de prata e várias de bronze. De acordo com a pontuação, você ganha uma medalha. O queijo que ficou em primeiro lugar de todos, desbancou o Gruyère da Suíça, foi um queijo brasileiro, lá de Santa Catarina. E tinha jurados também internacionais. Jurados internacionais. Então, assim, o queijo brasileiro, ele tá competindo igualzinho com... Ele, por ter ganho, ele rotula depois isso? Rotula. Ah, eu ganhei. Agrega valor pro queijo. Agrega valor pro queijo. Eu posso até falar o nome aqui, é o queijo Morro Azul, eu trabalho com ele. Quem ainda não experimentou, experimente, porque vale muito a pena. Não conheço. Não conhece? Preciso conhecer. Conheça, Vamos porque é muito bom. Você ganhou um super ouro. Super ouro, ele ganhou do Gruyère. O Gruyère ficou em segundo e ele ganhou do Gruyère. Que loucura. O Gruyère é denominação de origem da Suíça. Que geralmente sempre ganha tudo. Então, é um queijo brasileiro aí que está ganhando espaço mundo afora. Muito legal. Então, Ricardo Bruno, se apresente, nosso sommelier desta noite. Né? Eu quero dizer aqui para nossa audiência que hoje vai ter uma harmonização. Sim. Né? 2 especialistas, nós trouxemos um queijo para vinho Tinto, vinho branco e um vinho
do Porto, né? O licoroso. Então, Isso. harmonizando com esses 3 tipos de queijo. Mas a gente vai bater muito papo sobre esses queijos, né? Mas se apresente, Ricardo, vamos? Bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, de Gineco para Gineco, esse podcast que cada vez mais vem ganhando aí os likes na internet. E esse diferencial já tinha vindo aqui, mas para falar de medicina, né? E de ginecologia especificamente, que é a minha praia, né? Como o Zé já me apresentou. Mas assim, o vinho, né? Eu sou ginecologista da FRJ, trabalho com o Zé há bastante tempo lá e eu tenho o meu Instagram, que eu até brinco que é o Instagram meu, é ricardo.bruno.winelife, né? Porque a vida do vinho é uma vida maravilhosa. E aí meu subtítulo é Entre Aulas e Vinhos, né? Porque eu vivo dando aula e vivo também tomando vinho, e que é uma coisa que a gente gosta bastante. A curiosidade pelo vinho, né, surgiu há um bom tempo atrás, e eu fui ler um pouco sobre vinho, me interessar e ler, e vi que tinha muita literatura sobre vinho. Muita literatura, né? Italiana, francesa, principalmente, obviamente, europeia, que são os vinhos mais antigos do mundo, né? Chamado vinho do Velho Mundo. E aí, obviamente, surgiu a oportunidade de fazer um curso, né, na ABS, essa Associação Brasileira de Sommelier, que tem em São Paulo, tem no Rio, principalmente. E no Rio tem 2 sedes, tem uma sede na Barra e uma sede no Flamengo. E eu fui fazer o curso, aí entrei no curso básico para conhecer um pouco mais do vinho, para entender um pouco mais. Aí a gente fez o curso básico, aí foi muito bom, aí passei para o 2º ano do profissional, do 3º ano, e depois a gente montou grupos de degustação, quando você passa desses 3 anos, em que você vai para degustações mais específicas. A gente vai pegar Bordeaux, margem direita, Bordeaux, margem esquerda. Aí são os tops de vinho, e fazer degustações às cegas O que também. é margem direita? É da onde? A Bordeaux. Direita da onde? Do Rio? Bordeaux é uma área clássica de produção de vinhos, e Bordeaux é dividido por um rio, né? Em que tem a margem direita desse rio, a margem esquerda, né, desse rio. Legal. E esse rio chega mais um momento para frente que ele até se abre, como se ficasse com um Y, né? E essa margem direita, margem esquerda, e essa área no meio entre esses 2 rios, quando o rio se abre, se chama Entremer, né? Entremer também é uma produtora E tem de vinho. diferença, né? A uva E de tem um lado é diferente do outro. Total Mas diferença, pra né? gente Total muito diferença. avançada. Isso É, já é só um percebe padrão quem- avançado um para padrão você ver. Porque avançado. você tem... Aí são as áreas clássicas dos grandes vinhos franceses, né, de Bordeaux, vinhos caríssimos, né? E estão diretamente nessas margens. Então a gente foi passando a fazer. Aí pegava só a área da Puglia para fazer vinho primitivo, que a gente até trouxe um exemplar aqui hoje. A gente foi fazer áreas da Toscana, aí áreas do Chianti, todas as áreas específicas de vários vinhos, vinhos alemães, vinhos americanos e tudo mais, vinhos nacionais. O vinho nacional cada vez mais está melhor, né? Como os queijos cada vez estão melhores, os vinhos nacionais estão subindo absurdamente, né? Eu participo de grupos de vinho lá no Sul, a gente tem lá um grupo de produção de vinho, a gente tem uma cooperativa que produz vinho, eu tenho o meu vinho, que se chama Ricardo Bruno, e os tintos são Ricardo Bruno e os brancos são o nome da minha mulher, que é Ana. Vou trazer um para vocês aí. Mas são vinhos novos ainda, que a gente produz lá num grupo que é como se fosse uma cooperativa, com um grupo que faz com 2 enólogos, e aí foi me interessando e fazendo os cursos. Obviamente eu não sou sommelier profissional, né, que eu sou médico, ginecologista e trabalho como isso. Você então falou não fiz desculpa, a especialização para ser um enólogo. profissional. O enólogo é diferente do sommelier. O Aí enólogo- eu ia chegar nisso. Ah, O então enólogo fica é à o vontade. cara que desenvolve o vinho. Ele pensa a uva, ele pensa o vinho, ele pensa ou fazer um vinho varietal um vinho de uma uva só, ou fazer um blend ou um corte, que são nomes para vinhos que misturam uvas, né? Aí tem Cabernet Sauvignon com Merlot, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, a junção de uvas, né? Então, o enólogo é o cara que pensa no que ele vai fazer do vinho, e ele vai colher essas uvas e programar a confecção desse vinho. Vai passar em barrica, não vai passar em barrica, vai colocar levedura indígena, que é levedura da própria parreira, ou vai comprar a levedura para colocar, ele vai desenvolver tudo isso, vai passar em tanque, não vai passar em tanque, aí tem toda uma arquiteto. arte Processo. nisso, ele arquiteta tudo isso. E tem o enófilo. Enófilo somos nós, que sou bebem. eu. Então eu me considero enófilo. Enófilo é o cara que gosta de vinho.
entendeu? Eu gosto de estudar vinho, beber vinho, degustar vinho, harmonizar vinho, é o enófilo. Então, hoje eu me considero um sommelier, me considero um enófilo, né? Mas gosto, e todas as minhas viagens eu encaixo uma vinícola para ir, seja onde eu for, eu vou visitar uma vinícola. Entendeu? E isso é desde que os meus filhos eram crianças, eles eram arrastados para a vinícola para ver situação de vinho. E isso criou essa paixão pelo vinho, né, que entrou como um hobby e hoje é uma paixão e realmente é uma arte diferenciada. O vinho igualzinho o queijo. O queijo está indo na mesma sequência disso. É que o vinho está um tempo mais atrás, né? A gente aqui no Brasil descobriu o vinho bom tem pouco tempo. Né? O nosso vinho aqui era muito ruim, né? O nosso vinho era de péssima qualidade, que era o vinho que a gente bebia quando era jovem, elas nem conhecem, que era lá o Sete Palmeira, era o sangue de boi, garrafão, sangue de era o boi, sangue de botava boi, ele aqui, dobrava. né? Que quando você ficava bêbado, você chamava de sangue de bois, né? Já falava que era sangue de bois. Era o vinho de garrafão, que era o clássico aqui, né? As populações que vieram para cá, os italianos principalmente, que obviamente foram para o sul, eles começaram fazendo esse tipo de vinho, que era o vinho de casa, vinho de mesa, vinho barato, e que era consumido no Brasil. E aí até teve uma virada nisso, que o brasileiro, principalmente os médicos, são os grandes consumidores de vinho e de queijos diferenciados, como a que a gente tem aqui, queijos artesanais diferenciados. Né? A gente estava conversando disso um pouco antes aqui, que a gente antigamente também só conhecia queijo prato e mussarela. Hoje a gente tem queijos diferenciados. No hospital aqueles palitinhos, né? Mussarela, temperada. Provolone, aquele trançado. É um queijo mais comercial. Aquele provolone, é um queijo mais comercial, que é um provolone, que todo mundo aquele trançado é um conhece. provolone, acha, né? Que consegue Tá, achar. trançado é um provolone, né? Geralmente tem aquele trancinha de provolone e tudo muito mais. bom. Que eram os queijos que a gente tinha. Hoje saiu para uma linha de queijo, que é o queijo que antigamente a gente tinha que importar. Hoje a gente já compra aqui. Né? Já compra na Fusquejão queijos nobres como esse. E o vinho nacional está na mesma batida. Né? O vinho nacional hoje em dia já ganha às cegas, né? A degustação às cegas é quando você não sabe o que você está tomando, não sabe o que você vai sentir, vai cheirar, vai ver, vai ter todas as suas sensações olfativas para o vinho, você não sabe o que é, e os vinhos nacionais já estão ganhando de vinhos importados. Né? Isso foi, para o velho mundo, isso foi um caos. Tem um filme que é bem interessante, tem nos streams, que foi o primeiro vinho americano que ganhou um concurso às cegas em Paris, que se chama Julgamento de Paris, é o nome do filme. É um filme maravilhoso, entendeu? Que você vai entender exatamente essa história. E que é um vinho do Novo Mundo, vinho californiano, vinho americano, é um vinho de Novo Mundo, como o nosso aqui, o chileno, argentino, brasileiro. E hoje a gente está desbancando lá os franceses, quando vai para as cegas, né? Quando você sabe que você acaba sendo levado pelo marketing, pela marca, pelo rótulo. Isso é culpa do Napoleão, né? O rótulo. Você estava falando no nosso meio que Napoleão foi além de um grande estrategista, né? Sim, um grande comandante, né? Exato, um grande comandante de guerra, né? Ganhou muito na classificação de guerras, vinho. Né? Napoleão era muito inteligente, né? Ganhou várias guerras por estratégia, né? Ele sabia, conquistou a Europa, né? E Napoleão era um amante de vinho, né? E Napoleão criou a classificação dos vinhos franceses, né? Em 1855 foi feita essa primeira classificação de Premier Classé, Secondaire Classé e Grand Cru Classé, que é a classificação dos vinhos, e os vinhos são classificados dessa forma lá. Ele que criou isso porque ele queria que os vinhos tivessem uma classificação para ele saber qual era realmente o melhor vinho. E para você se enquadrar nessas classificações, você tem que seguir regras específicas. A gente estava comentando aqui também que hoje o vinho, como os queijos, já tem denominação de origem. Então, o terroir, que era uma coisa que a gente estava conversando com a Aline também antes aqui, né? O vinho já tem terroir. Terroir, o que é o terroir? Terroir é onde, falando do vinho, a Aline pode até falar do queijo com mais propriedade que eu. O terroir é onde a terra é plantada, aquela uva, né? Ela é plantada onde? Em que altura está aquilo? É a nível do mar? É a 1.000 metros de altitude? Ou a 500 metros de altitude? Qual é o clima daquela região? Como você planta aquilo? O que você usa na terra embaixo? O que tem naquela terra? É calcário? É argila? Você mede o nível de cálcio? Você neve... As uvas são medidas quase que diariamente, o nível de açúcar que ela produz. E mais açúcar ou menos açúcar, é mais álcool, o vinho pode ficar pior. Hoje a gente caminha para ter o vinho com menos álcool,
cada vez o menos álcool, o vinho está ganhando mais qualidade. Antigamente a gente queria vinho com mais álcool. A gente Principalmente quando a gente é jovem, né? Era jovem, exatamente. Então são classificações. Então hoje tem, aí você pega, tá aqui, eu trouxe um vinho que é uma denominação de origem italiana lá, em que você, para criar o vinho naquela área e sair com essa denominação, que obviamente aumenta o status e obviamente o preço do vinho, você tem que seguir aquelas regras. Eu acho que a Aline pode falar um pouco do queijo, já está tendo isso também no queijo, não tá? Isso, exatamente. No queijo, assim, eu trouxe aqui 3 queijos produzidos com leite cru. O que isso significa? O leite não é pasteurizado. A pasteurização é quando você pega o leite e eleva a temperatura dele rapidamente e logo depois abaixa. Você mata ali os micro-organismos, boa parte dos micro-organismos do leite. E esses queijos, por serem de leite cru, ele saiu da ordenha e foi direto para a produção, ele tem todos os micro-organismos ali do leite da vaca. Então, tudo que ela comeu, se ela comeu silagem, se ela pastou, a água que ela bebeu, tudo isso influencia no resultado final do queijo. A raça da vaca, tudo isso vai influenciar. Isso a gente chama de terroir. Isso é percebido sensorialmente. Então, exatamente. Da mesma forma que você mede cálcio, argila, exatamente, calcário, você também, o que a vaca no queijo, come, vê o que ela comeu. Eu trouxe aqui um queijo, por exemplo, que ele tá laranja aqui hoje, porque ele é um queijo do inverno. No inverno, ele desenvolve essa bactéria laranja, que é a Brevibacterium linens. No verão, ele não fica assim. Entendeu? Então, você compra o mesmo queijo no verão e no inverno e ele é diferente. O sabor, o sabor ele é parecido. E essa mas bactéria ele vai ter tranquila. o sabor dessa bactéria. É igual essa bactéria é comum nos queijos de casca lavada, tipo reblochon, mas porque a produtora, ela dá silagem para as vacas no inverno, né? Porque tem, no inverno tem pouca chuva, enfim, ele precisa suplementar a alimentação. E ela dá silagem, ela fez vários estudos, ela não estava entendendo por que isso estava acontecendo com o queijo. E ela fez vários estudos e viu que no solo, na silagem lá que ela plantava, dava essa bactéria que só dá no inverno. Então, assim, isso é fantástico, porque a gente tem na nossa mesa um produto artesanal mesmo. Que só vai acontecer ali, daquela forma. Só vai acontecer daquele lugar, épocas diferentes. E a canastra, por exemplo. O queijo da canastra, ele é um queijo de denominação de origem. Canastra, você está falando serra. Então, serra da canastra. O canastra já é um tipo de queijo. Isso? Já é um tipo de queijo. Ele, inclusive, é patrimônio imaterial da Unesco. Acho que a Unesco ele foi agora. Foi agora para a Unesco. Mas ele, assim, o modo de fazer, que é centenário, já está protegido. Então, daquela região ali, da canastra, tem algumas cidades que produzem o queijo da canastra. E mesmo estando em Minas Gerais, mesmo estando próximo à Serra da Canastra, ele não pode dizer que é queijo da canastra se ele não estiver dentro da região da Serra da Canastra que foi definido. Eles botam. Porque com as influencia, específicas para fazer aquele queijo. É igual no caso do vinho. Tá caminhando para a mesma coisa que o vinho. Eu tenho uma fazenda em frente a dela. Ela produz rigorosamente com os critérios lá da denominação da Serra da Canastra. E eu produzo um queijo que não segue essas regras. Ela pode botar queijo da Serra da Canastra. Eu não posso botar. Queijo da canastra. Eu não posso botar, porque eu não produzo com aquelas regras. É a mesma coisa do vinho. Inclusive, o queijo da canastra, ele foi um dos primeiros a ter essa denominação de origem. Tem hoje o Cerro. O Cerro foi primeiro, na verdade, antes da canastra. Só que o da canastra ficou mais famoso. Tem o Serrano, que é do Sul. Enfim, o queijo da canastra, hoje, ele já tem... Você está falando canastra. Hoje, talvez, ele seja o top 5 ou não? Você deve gostar de outros. Não, acho que do conhecimento geral do público, assim, sim.
Porque você dizer que um queijo da canastra, você agrega valor. Talvez Aham. em fama, hoje É. em dia, não que seja o melhor. Melhor. Aham. Mas é um dos melhores. É um dos muito melhores, bom, ele é bom. muito gostoso. Mas em termos de fama, de conhecimento, acho que é o mais divulgado. Você vê né? nos restaurantes um pão de queijo caríssimo com queijo da canastra. Só porque tá lá escrito que é com queijo da canastra, você compra um pão de queijo muito caro. Deve ter queijos que a gente compra, mas se não tiver esse selo que você está falando, não é canastra. Então, o Deve que ter Gente que muito coloca produtor botando. canastra, lógico. o nome é mais. Exatamente. Que é o que você tava com. O queijo da canastra ele é muito falsificado. Então, você aí de casa que for comprar queijo da canastra, procure. Compre no Fusquejão. Ou compre no Fusquejão, ou então você procure o selo de caseína que tem no meio do queijo, que é tipo o RG do queijo. E os produtores recebem esse selo, que é um selo feito com a proteína do leite, né? É comestível também. E ele vai no queijo, é o RG do queijo. Se você entrar no site da Aprocan, que é a Associação da Canastra, você colocar o númerozinho lá, você vai achar É um brasão de o queijo. produtor. Então é um É um rastreamento. É um rastreamento. É um- E é tem uma coisa alguma bem- multa pra isso? Quem faz coisa errada? Então, não. Coisa errada, tipo, Não. esses falsificados aí. Não. A regulamentação Não tem está muito porque- fraca, né? não- Provavelmente. Assim, poder não pode. E pode É, tomar não pode. processo. Pode. Mas é que a fiscalização é, Não é tão- difícil. É né? difícil. Muito difícil a É difícil a fiscalização, né? gente. Não a tem gente- braço para isso, fiscalização. Entendi. Não tem. Quase não tem, assim, para outras coisas mais importantes, vai ter para isso. É. O importante é o papel do queijista por isso, porque a gente educa o consumidor final de não comprar um produto falsificado, de realmente valorizar. Não, e às vezes a gente acha mesmo, a gente não conhece, a gente acha que a gente está comendo Exatamente. original. Então, Exatamente. é legal saber porque a gente desconhece, literalmente. Eu nem Exatamente. sabia que tinha um RG para um queijo. Exatamente. Você, Tá vendo aquele queijo que você come no hospital? O cara vai com aquela sacola. Eu acredito Você mais tem que nele procurar do o- que outros, talvez. Mas é exato, a gente não Tá, sabe. você está trazendo hoje 3 queijos para harmonizar com os 3 vinhos que o Ricardo traz, né? Então deve ter alguma Explicação. explicação. Fala um pouquinho desses 3 queijos. Você falou desse primeiro, alaranjado, que tem uma bactéria especial que dá essa Sim. característica. No caso, aqui eu trouxe 3 queijos completamente diferentes, né? Eu quis ousar um pouco. Vamos ver se vocês vão gostar. Esse primeiro aqui é o Bucaneve. Ele é produzido em Cássia dos Coqueiros, São Paulo. Ele é um queijo orgânico. Ele tem o selo de orgânico. E ele é tipo um brie. Eu olhei pra ele, parece um. Ele parece um brie. O formato é um pouco diferente, Ou seja, né? Porque ele a é gente já mole por acostuma. dentro. Ele é bem cremoso. Aham. Ele é um dos queijos que eu mais vendo, porque ele é sensacional. Ele é tão caro quanto o brie. Te perguntar, a regulamentação de orgânico para o queijo é pesada também. Tem que ser 100% orgânico Tem que ser para ser 100% considerado... orgânico. A alimentação da vaca tem que ser orgânica, Porque tudo. hoje em dia a gente também já tem isso no vinho, né? A gente tem o vinho orgânico e tem uma outra classificação que é vinho biodinâmico, aí é uma outra Sim. classificação. Mas E tem os vinhos naturais agora também, né? tem os vinhos naturais, totalmente Biidênticos. natural. Tem igual, né? Biidênticos não tem. Mas tem os biodinâmicos. Para Os biodinâmicos. ginecologista isso a gente Tem os entende. biodinâmicos. Os biodinâmicos entra uma estrutura assim diferenciada. O orgânico, obviamente, não tem Aham. pesticida, inseticida, nada naquelas parreiras, né, que se tem ali naquela plantação. E o que tiver de levedura da própria bactéria da própria uva entra ali na confecção daquele queijo. A terra, tudo mais. Então, a água tem que ser uma água limpa, água de fonte, não pode ser água tratada, nada disso. Então, você vê. E o biodinâmico, além disso, os caras colocam assim, qual é a lua que é colhida Caramba. Loucura. se é quarto minguante, se é quarto crescente, se é lua nova, é lua cheia. Tipo a gente não obstetrícia. Entendeu? Então entram na obstetrícia, falando, gente- parou de ano com a obstetrícia, É. né? É. Que na lua, como é a Cheia, lua gente. cheia, Nasce fica muito mais nasce criança. mais criança, É. né? Então o biodinâmico entra nessas caracterizações externas que obviamente são subjetivas e difíceis de se medir, né? Não dá para se medir isso, quanto influencia o terroir, sim, mas o biodinâmico não. Mas o orgânico tem muito disso, né? Tem muito. Isso não quer dizer que os outros queijos não sejam orgânicos também. Ele é só porque é muito difícil tirar o selo, né? Esse queijo aqui é produzido por uma italiana que veio para o Brasil junto com o marido. E aí ela comprou um pedaço de terra lá e realmente quis
fazer um queijo orgânico com selo, enfim. A vaca, ela não come ração. A vaca só É come pasto. capim. Ela só come capim, ou feno, ou coisas da natureza. Tudo Ela orgânico. não pode comer ração. Se comer ração, já não é considerado orgânico, não é isso? É isso. Que loucura. Então, e isso tudo influencia no resultado final do queijo, como eu falei. O sabor desse queijo é realmente diferenciado. A gente fala que ele é tipo um brie, porque o brie é um queijo de denominação protegida da França. E já fui até xingada na internet por causa disso, que eu falei tipo brie, aí, enfim. Haters. Aham. Mas Quando- tipo pode falar, não é a Tipo, ele palavra é tipo por quê? Igual Porque o queijo É tipo só, reino. eu entendo. Quando porque você se fala você tipo, solta é pra só o você nome, você não faz remeter a ideia do que você pessoa tá do que comprando, pode né? parecer. Exatamente. Porque ninguém é tão específico Não, quanto você exatamente. sabe tanto. Então, assim, quando você fala tipo alguma coisa, é pra você, tá bom, então eu posso provar. Você porque eu gosto idealiza, tanto você de brie, eu posso idealiza chegar para no- chegar Isso ao aí. que você quer no seu paladar, né? Exato. é isso. Se você fala o nome do queijo, como é um queijo de produção artesanal, que obviamente não tem uma venda comercial absurda, né? Então, se você falar só o nome, a pessoa não sabe o que está comprando. Mas que queijo é Exatamente. esse? Tem gosto de E quê? pro Ele é leite- parecido com o quê? Você tem que ter uma ideia sensorial na tua cabeça do que você vai consumir. Pro leigo é muito Então, é importante você importante. falar Verdade. algo que é semelhante pra você poder. E como o queijo ainda tá caindo no gosto do brasileiro, a gente precisa usar esses termos, né? Óbvio. Então, Lógico. daqui a pouco o brasileiro vai começar a associar. E aquele o outro bucaneve. O bucaneve eu Aham. gosto. Boca Esse neve. aqui, ele é a Araritaguaba. O nome dele é esse. Ele é um queijo de leite de ovelha, produzido em Porto Feliz, em São Paulo também. Todos os queijos aqui são de São Paulo, não tem nenhum mineiro. Ovelha, então é bem diferente? O mineiros sabor é agora- Ovelha é diferente. parecido com a cabra? Os mineiros agora estão bem Não. chateados é com bem você. diferente também. O queijo de ovelha, ele é um pouco mais gorduroso, né? E tem um sabor diferente. Tem um sabor característico do leite de ovelha. Então, quando você saboreia, você percebe. Isso. é um queijista, né? Isso. Não, mas Não, acho vocês que a vão gente perceber também. consegue Vocês sentir vão uma perceber. A diferença. gordura é bem gordurosa. É bem gorduroso. Forte. É um queijo forte, bem gorduroso, muito gorduroso. Esse queijo aí tá com quase 1 ano de maturação. E ele é tipo pecorino. O que você diz que é 1 ano de maturação? Tipo, ele ficou. Ele, depois da ordenha, depois de pronto, prensou, beleza, ficou pronto, um queijo fresco. E bota Ele pra ficou quase 1 descansar. ano na prateleira. A mamãe deixa uns queijos lá maturando. Não, aquilo ali é. Ela aquilo esquece, congela. Ela congela lagosta, ela congela ovo de Páscoa. E aí deixa 3 anos. Aí o ovo vira vintage. É. Vira reserva. É bem- Congelar você estraga, não pode. Estraga. Não pode. Não, Você não tira as é- características. aquilo não é conserva. Mas assim, a maturação do queijo não é tão simples quanto parece. A gente não dá pra fazer em casa que, assim, só se você realmente já- for especialista. Aparelho específico. Não um aparelho, mas você tem que controlar a umidade, Umidade, temperatura. temperatura. E não é simplesmente deixar o queijo na prateleira maturando. Tem que virar ele todos os dias, tratar a casca. Essa casca aqui, ele ficou 1 ano na prateleira, deu alguns mofinhos, mas ele fez o toalete, que é a raspagem da casca, tá vendo? Resumindo, se você deixar em casa É, 1 ano, não o queijo vai você não vai ficar comer, que assim. ele vai apodrecer Entendi. por completo. Você não vai comer esse queijo. Tá. Exatamente. E esse aqui é o do Zu. E outra Ele- coisa ele também, se né? Tem a assemelha- própria casca que protege. Né? Ele é Protege, guardado exatamente. fechado. Se você abrir, você já não consegue mais ter maturação Seguindo aqui nele. a nossa harmonização. O mole por dentro, que seria o tipo brie, Uhum. ele se harmoniza mais com o quê? É, assim, falando um pouco de harmonização, né? A harmonização, ela entra numa coisa também, assim, às vezes um pouco exagerada, né? Tem pessoas que são muito radicais, sommeliers são muito radicais com isso, né? Chefes também famosos de cozinha, às vezes são radicais, então, nisso. Eu costumo dizer o seguinte, a harmonização tem coisas básicas para você harmonizar. Você deve sempre tentar harmonizar as coisas que têm a ver com ela. Por exemplo, eu vou comer uma paella espanhola, um prato típico da Espanha. Eu vou tentar harmonizar com vinho da Espanha. Eu vou comer uma típica macarronada italiana. Eu vou tentar harmonizar com vinho italiano. Só o local já te traz uma harmonização.
Então, por quê? Porque já são terroirs parecidos, Já foi locais, pensada já foi muito pensado. tempo. Então você já vai trazer essa harmonização entre os locais. É lógico que você pode variar e harmonizar com vários outros vinhos do mundo inteiro, mas isso já é uma ideia de harmonização. Em queijos, a gente estava conversando aqui, queijo é difícil de harmonizar, tá? É muito difícil harmonizar, mas hoje a gente tem uma ideia de harmonização. Qual é a ideia de harmonização? Os queijos moles ou semi-moles, que é uma classificação da textura do queijo, né? Eles harmonizam mais com os vinhos mais claros, brancos, vinhos sem taninos. Taninos são os vinhos tintos, os brancos não têm taninos, né? O tanino acaba puxando muito o sabor e O você não vai sentir tanino o ele queijo. puxa muito sabor, né? O vinho branco ele não tem tanino, o vinho tinto tem tanino, né? Então, Posso aquele até que explicar puxa o porquê muito, que tem você tem que tanino, pegar porquê que não um tem queijo tanino. muito forte. Isso. Gorduroso. Aí quando vai para um queijo mais gorduroso, mais forte, aí eu posso harmonizar um queijo mais duro, né? Que é um queijo, vocês vão ver que é um queijo, esse queijo é bem mais duro do que esse queijo aqui, que é extremamente mole. Existe essa classificação do queijo, para o vinho se buscou isso, né? Porque tem vários tipos de queijos duros, né? O pecorino, o parmesão, são vinhos duros, né? E aqui tem vários queijos mole, né? Também, não, e aquela trouxe um tipo brie. Então, você vai puxar para os queijos mais duros, vinhos tintos. E tem o terceiro queijo, deixa ela falar primeiro o terceiro queijo. Tava falando. Esse aqui é o Duzu. Ele não é um gorgonzola comum, ele é um queijo autoral. Ele é um tipo Ele é, gorgonzola. então, é exatamente isso. Ele quando você falou enfim, não vou falar da harmonização. Mas eu quis trazer um queijo mais autoral. Ele é tipo um gorgonzola, só que muda bastante. Ele tem o Brevibacterium lineens, tem um mucor, que é um pelinho de gato que dá, não sei se dá pra ver aqui, tá vendo? É tipo um pelinho, assim, Sim, que sim. dá esse mofo. Deu mofo. Tem Geotrichum candidum, enfim, ele tem uma flora Quer dizer, bacteriana essas bem... bactérias é que vai dar o... Então, isso Protege. por fora, na Sim. casca. Aham. É o que Lá, e é o que dá o sabor do queijo. Ah. E no interior ele tem o mofo azul. Esse queijo é sensacional pra mim, é um dos melhores que tem. Top. Ele é produzido em Bofete, São Paulo. As vacas são criadas a pasto. Ele é É sensacional. orgânico também? Não, Isso? ele não tem Não. um selo de orgânico. Ah, tá. Mas as vacas ficam a pasto. Ele é um queijo Porque o saborosíssimo. selo é difícil conseguir. É muito isso, difícil, muito né? difícil. Você pode É até ser custoso. orgânico, mas você pode não ter o Você selo. precisa... É muita burocracia, É né? muita Tipo, burocracia, pra é muito provar custo. que é o tempo todo. E Mas custo. ele é um tipo... Você tem que entrar com processo para Isso, isso. e demora. Provar que é isso. Entendi. Isso pra você já tirar um selo de uma queijaria já é muito difícil. Agora, Sim. pra você tirar de orgânico, que é outra coisa, eles preferem não tirar. É. Entendeu? A Anvisa participa? Porque a Anvisa só regulamenta medicamento? Porque o FDA é alimentos Não. e medicamento. Quem é que regulamenta alimentos? O FDA é dos Estados Unidos. É. Aqui no Brasil... O FDA regula alimentos e medicamentos lá. Lá. Aqui no Brasil, não. A Anvisa só vê Só medicamentos medicamentos. e suplementos. Suplementos. Alimentação, não. É outro. Alimentação é Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura. E aí a gente tem alguns tipos de selos, tem os selos municipais, os estaduais, os federais, que são bem difíceis de tirar, tem o CISB. Só que é recente, foi criado o selo Arte. O selo Arte é um selo de artesanal. Porque, assim, existe isso, né, que eu falei. Por exemplo, esse queijo aqui, ele tá assim porque tá no inverno. E no verão ele é outra coisa. Esse queijo tem o selo Arte. O que isso significa? Que pode o queijo estar assim. Ele pode ser comercializado assim porque ele é artesanal. E ela só conseguiu tirar o selo Arte porque ela tinha o selo municipal. Então, meio que a fiscalização municipal que viabiliza o selo Arte. E que viabiliza a venda para o Brasil todo, entendeu? Então, isso aí veio para Facilitar quebrar a também. fronteira Aham. do queijo artesanal brasileiro. Ah, que bom. Então, assim, dentro do seu top 5 como queijista, esse queijo, que é, da região de De Bofete, São Paulo. São Paulo, é um top. Ele é top. Ele é top. Por isso que eu escolhi Hoje, ele. essa pequena porção de queijo custa quanto? É importante a gente falar isso. Olha, daria uns R$300. R$300? Daria uns R$300. Esse queijo aqui, ele tem 3 meses de prateleira.
Esse aqui tem 25 dias, aproximadamente. E esse aqui tem quase 1 ano. Então, você pensa, o leite, que ficou quase 1 ano parado na prateleira, E esse aí? até ele ser comercializado. O custo desse? O custo Desse que você tá segurando. desse que eu tô segurando, ele é 90 e poucos reais. Esse aqui é bem caro. Isso aqui. Ele é bem caro. Não, a peça. A peça inteira? É pra peça dessa aqui. Ah, essa peça Essa aqui. peça. Ah, tá, sim. Que Não, deve uma peça ter- inteira é pra mais de R$ 1.000. A Ah, peça sim, inteira é tá. aquela que você... É, a peça Ó, inteira. pessoal, Aquela que você corta lá no no Instagram. Instagram, ela corta esses queijões, né? É. Aí ela coloca na... Só que tem uma coisa legalizada pra isso, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então aquele Não, mas ali... o corte do queijo você pode fazer com Não, a é. aquela máquina que a gente conversou é que é outra Isso, história. Mas Ah. o queijo, o corte do queijo faz até com aquelas... Com aço, né? Eu com tenho minhas uma- ferramentas, eu trouxe até algumas aqui. Uma Ah, parte. legal. Ah, legal. E aí... Mas peraí, eu não entendi. Ah. Esse é 300, esse é 90? Não, tudo. Tudo isso daria Tudo 300. isso aí, tudo Tudo isso. daria por essa volta de peça 300. inteira. Ter. Ah. Os 3 queijos, Ah, tá? Os 3 queijos. Nesses Os 3 três, aqui. Ela não tá dizendo o preço por quilo, ela tá dizendo porque aqui não tem... Isso aqui daria mais ou menos uns 300 reais. 300 reais o queijo. Sim. Entendi. E aí na harmonização, né, já entrando na Aham. harmonização, esse queijo ele é muito forte. Assim, a harmonização a gente tem que ter uma base. A comida, o que você vai comer, não pode matar o vinho. Nem o vinho pode matar a comida. Quer dizer, você come e você eleva o sabor do vinho que você bebe depois. E o vinho eleva o paladar da comida também. Então, a harmonização é isso. Os dois combinarem para um não ocultar o paladar do outro. Se eu bebo um vinho muito forte com um queijo muito fraco, eu vou acabar com o sabor do queijo. Ele não vai ter paladar que ele merecia ter, entendeu? Esse queijo, como ele tem queijos azuis, né, camembert, gorgonzola, esses queijos assim, eles são muito fortes. Então, para harmonizar com qualquer vinho, ele vai matar o vinho. E por isso que a gente trouxe um vinho do Porto, Porque que é um ele vinho é mais licoroso, um teor alcoólico maior, um vinho que recebe uma essência ao final da produção dele, né? Que exatamente ao final ele recebe isso. E ele é muito envelhecido. A gente tem aqui um Tawny de 10 anos, mas tem de 30, de 50 anos. São vinhos que ficam muito tempo envelhecidos, até porque eles conseguem receber isso. Aí esse vinho vai harmonizar como se fosse um vinho de sobremesa. Os vinhos de sobremesa acabam harmonizando com os vinhos azuis, né? São chamados vinhos azuis. Aí Gorgonzola. porque são vinhos que têm um teor alcoólico um pouco maior, são vinhos mais fortes, são muito doces. Então eles conseguem combater o que tem do azul. Combater, que eu digo harmonizar, né? Não é combater. Harmonizar Equilibrar. com isso. Equilibrar. Esses Equilibrar, a queijos palavra azuis, correta, Paulo. normalmente tem muita bactéria, né? É o que um eu mofo. percebo, né? É um mofo. Esse mofo azul que a gente vê nos queijos azuis é o Penicillium roquefort. Ele, inclusive, vocês que são da área médica, ele vem Da da penicilina. penicilina, Da penicilina. Então, muita gente que fala, nossa, não, o mofo isso deve fazer mal. Não, não faz. Você come, o se Penicillium tiver camembert com dor de garganta, já trata. já trata. Tá tudo Melhor que o certo. anti-inflamatório. É. Então, a penicilina veio Aham. dessa família dessa levedura. de levedura. Tudo tem a ver. Legal. Pasteur foi fundamental em desenvolvimento de vinho, desenvolvimento... Pasteur, quando criou tudo, Aham. foi fundamental para tudo. Tudo passa. O vinho recebe levedura também, né? O vinho recebe levedura, porque a levedura é fundamental na composição do vinho para fazer exatamente... fermentação. Para fazer a fermentação, é feito com levedura. As leveduras podem ser compradas ou as próprias leveduras daquelas parreiras, são os produtos orgânicos, eles buscam isso, eles não compram levedura, mas você pode comprar levedura, vende levedura em sacos, leveduras francesas, leveduras de outros países, para você colocar no teu vinho. Uhum. Então, é fundamental a levedura. A levedura tem um papel fundamental no vinho, como tem no queijo. Você vê como tem a ver, são duas artes bem similares, né? Que a Ele gente está fala- trazendo Aham. aqui. Ele falou que ele tem um vinho. Você tem alguma coisa de Só queijo, faltou o pão, alguma né? coisa? O pão Peraí. talvez tenha muito a ver com O isso. pão, Se a gente vê que tem a o fermentação. pão é um Sim, elemento queijo, neutro. Você tem alguma coisa? Você já participou de alguma produção, alguma coisa de queijo? Ah, eu visito os produtores. Você Eu visita? visito e eu sei como é feito todos os queijos que eu trabalho, eu sei a história de todos os produtores. Eu conheço né? bem de perto, assim, é O uma... que dá mais valor ainda, né? É, deve ser E é, bem legal assim, ver, e é né? fantástico. É uma arte mesmo. É a arte. Esse queijo aqui, por exemplo,
Eu tô falando muito dele, mas assim, não tô puxando sardinha, não. Esse aqui, esse mofo, ele é injetado na receita, no leite, lá na fabricação do leite, e ele aparece na maturação. Esse aqui é a mesma coisa. O mofo azul, eles colocam na receita do queijo. O queijo fica pronto. Fura o queijo, porque o mofo azul, ele é anaeróbico, né? Uhum. E ele precisa do ar para se desenvolver. Agora, esses mofos aqui da casca são selvagens. Eles aparecem. Ele vem do leite, que é cru. Ele vem do ambiente do ar. Uhum. Da onde ele é maturado. Enfim, é uma arte mesmo. A peça é sempre desse tamanho, esse tipo de queijo. 400 Aquele ali é bem gramas. maior, né? Ele Esse deve aqui ser deve estar com quase 500 gramas. Que legal. E esse aqui tem umas 400 gramas e esse aqui também. Muito bom. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Agora, parte. Nós Nossa, viemos aqui segunda só para parte. falar, né? Viemos É que para a melhor exatamente, parte agora. Eu quero é que vocês... Agora vamos para a melhor Existe parte. como que se corta um queijo, como que se serve um... Eu quero saber tudo. Tem alguns detalhes, né, que eu sei que você Eu vou fazer o sabe. detalhe do Então, vinho, obviamente. O queijo, sinta-se à entendo nada. vontade, Quem entende, você, Aline. Aline, fazendo os Tem, de cortes. acordo com o formato do que. É como que a gente faz? A gente corta primeiro que a gente eu vai acho que a comer. gente Eu vou vai começar a primeiro servir com- o vinho branco. Com branco. Beleza. Enquanto Né, a Aline queijo vai mole. pensando no queijo aqui para ela Que é o cortar. adequado. É. Então, Ricardo, cadê aquela maleta? Porque eu sei assim, o Ricardo, quando ele vai no restaurante, ele leva a maleta dele, né? Olha lá. Ele leva o Quando vinho. a gente vê uma pessoa entrando no restaurante assim, a gente já sabe que a pessoa É. entende de Aqui vinho. é uma maleta que a gente tem e aqui a gente carrega o vinho, a gente carrega aqui na frente já Fala sobre isso, porque a nossa audiência é de um jovens saca-rolhas, ginecologistas. né? O O decorteador. que é pagar rolha, levar o vinho? Fala sobre isso. Hoje eu estava conversando, né, que a gente, hoje em dia, todo restaurante eu acabo levando o vinho, né? Por quê? Os donos de restaurante não gostam tanto assim. Mas o que acontece, né? O vinho nos restaurantes, ele, para o chefe do restaurante e tudo mais, o dono do restaurante, ganhar um dinheiro em cima do vinho, ele tem que cobrar 3 vezes o valor daquele vinho, do que ele realmente vale, do que você compra naturalmente aquele vinho. E o que acontece? Você chega num restaurante, você quer buscar alimentação. E você, para buscar um vinho bom para aquilo, você vai gastar muito dinheiro vezes além do desproporcional ao alimento que você vai consumir. Né? Então, aí você chega num restaurante com um vinho que você sabe o valor daquele vinho. E quando chega no restaurante, você vê 3 vezes multiplicado valor. aquilo ali. Então é difícil você consumir. Tem gente que não gosta disso. Eu tenho um grupo de vinhos que tem uma briga lá eterna, que tem gente que acha isso descortês com o dono do restaurante. Restaurante não é fácil sustentar restaurante. Por isso que a gente vê muito restaurante abrir e fechar. Porque restaurante é muito trabalho, né? Um sacrifício gigantesco para você sustentar um restaurante e às vezes você não consegue ter lucro. Entendeu? Por isso que restaurante abre e fecha, restaurante dos mais altos níveis e restaurante de baixo nível acaba abrindo e fechando. E a gente sabe que é difícil. Mas a proporcionalidade do alimento com o vinho, eu prefiro pagar mais na alimentação, comer o mais top que aquele restaurante tenha e levar meu vinho, porque aí eu vou levar um vinho para harmonizar e eu já levo o vinho pensando no que eu vou comer. Eu já levo o vinho, vou querer comer mais ou menos aquilo, que eu sei que o restaurante pode me dar. Então eu levo o vinho e é uma coisa justa, os restaurantes cobram taxa de rolha, que é uma taxa cobrada para o serviço do vinho. Porque você vai usar a taça, também tu não vai levar a taça do vinho. O garçom vai abrir o vinho, o garçom vai fazer o serviço, vai trocar a taça quando troca de Vai vinho. deixar de vender o vinho. Vai então deixar de tem uma vender o taxa. vinho. Então é uma cortesia que você faz Isso com o dono se do chama restaurante. Você rolha. paga um serviço que é a taxa de rolha. Taxa de rolha. Que muitos restaurantes têm, alguns não têm, mas a maioria hoje em dia tem. Mais Alguns ou menos até quanto? Ah, fica varia. 60, 70, 70, 80 reais. Tem 90. alguns restaurantes que cobram uma coisa abusiva para a você pessoa não levar. levar. Mas a Pra evitar. maioria tem. E alguns restaurantes, até restaurantes tops, tá? Aham. Tem restaurante que eu fui, restaurante com estrela Michelin aqui no Rio, entendeu? Que não cobra. Ele só pede assim, então faz o seguinte, eu vou abrir com 2 taças de espumante e você paga essas 2 taças de espumante, eu não vou comprar a taça de rolha. Ou a primeira garrafa que você abrir eu não cobro, numa segunda eu cobro. E aí é uma negociação com
o chefe, Você o dono do fideliza restaurante, o você gerente, também ao restaurante, fideliza você, e eu prefiro investir na comida do que no vinho, não que eu não quero um vinho bom, mas é que o valor do vinho não é proporcional àquilo. E a gente sabe, a gente está no meio do vinho, a gente sabe quanto um vinho custa. Por isso que a gente acaba levando o vinho para o restaurante. Isso. Aí leva nessa maletinha aí, muito... Tem Muito vários top. tipos Chique. de maletinha. E aqui, esse é um vinho branco, né? Que a gente trouxe aqui. Notem que ele não tem rolha, né? Isso aqui se chama scrap, né? Que é essas rolhas, que não são rolhas, né? São de metal, que é um clássico de vinhos que se usa. Por exemplo, a Austrália, eles usam muito, muito, muito. A Austrália usa mais scrap do que rolha. São os vinhos muito caros da Austrália que acabam usando rolha. A maioria acaba usando isso. Vinhos da África do Sul também usam muito. E muitos Para economizar aqui... também, né? A cortiça, não? a cortiça, vocês sabem que a cortiça, sei lá. ela a cortiça, né? Quando uma árvore você tira a cortiça, aquilo ali para voltar da cortiça demora 20, 30, 40 anos para ter de novo. Por isso que a cortiça é cara, né? Com uma rolha de cortiça pura. Por isso que você tem vários tipos de rolha. Tem rolha de plástico, tem rolha embutida. Entendi. A rolha vinhos clássicos e bons tem rolha clássica, totalmente de cortiça, né? Que é um tipo de árvore que dá essa cortiça. E não é qualquer lugar do mundo que se planta isso. Então, Portugal produz muito, e vários outros lugares, mas por isso que é cara. E saiu para uma opção para os vinhos brancos, em que você tem menos preocupação com a oxidação do vinho. Uma cápsula dessas fecha muito bem. Já tem trabalhos comprovando que essa cápsula de metal, ela fecha tanto quanto uma rolha. Tá? Mas para quem é clássico, você quer a rolha. O serviço do vinho, ele faz parte da beleza do vinho. De quanto você vai ter de paladar naquele vinho. Então, ter um saca-rolha, você tirar a rolha, isso faz o serviço, né? De que dá mais glamour a isso, tá? Faz parte de você valorizar mais aquilo. Mas é bastante prático isso aqui, né? E ainda preserva mais a natureza, né? Sustentável. Esse tipo de situação é mais sustentável. É mais sustentável que a própria rolha, tá? Mas protege bem o vinho. Então, a gente vai servir aqui um Chardonnay de Mundo Novo, que eu pedi para trazer. Um Chardonnay que não passa... Mundo Novo é porque não é Mundo da Europa. Novo que não é da Europa. E ele é um Chardonnay que não passa em barrica, porque os Chardonnays que passam em barrica, eles ficam mais amanteigados. Aí ele passa a não harmonizar mais com esse tipo de queijos moles. Porque ele compete, né? Ele vai competir. Ele vai competir. A palavra corretíssima é essa. Ele vai competir. Entendeu? Então eu quero aqui mais um tom floral, mais um tom de fruta branca. Vocês vão partir para o aroma e vão sentir isso, né? Eu quero um floral, eu quero uma fruta branca, uma pera, entendeu? Eu quero uma coisa mais assim de flores brancas. Vai ser difícil sentir o aroma de flor, entendeu? Mas dá para sentir aí. E eu quero uma coisa mais neutra para isso, uma coisa mais simples, mais floral para harmonizar com esse queijo. E aí vamos servir aqui. Eu vou cortando o queijo, então. Aqui eu trouxe uma faca para cada queijo. Caraca, olha a faca, que maneira. Essa faca aqui, mais fininha, a gente... ela é própria para tipos de queijo mais cremosos. Eu tô botando aqui o que se chama de evita corta-gota, tá? Para não pra não escorrer escorrer a garrafa. Ela não gruda. Nossa, Gente, olha Ó. isso. Vocês pe- Olha isso. Eu vou aqui Meu levantar um pouquinho Deus. pra gente servir. Talvez o meu podcast favorito. Gente, Caramba, é que muito delícia. Ai, botei. Desculpa, botei. cremoso. Fica até difícil Não, de aqui, ó. manusear o queijo, É. assim. Não, olha que lindo. Nossa, que delícia. A produção Por isso tá que é- só de olho ali, A ó. produção vai aproveitar. A produção só Por tá... isso que é tipo brie, parece mesmo. Pelo... Produção, não vai sobrar Cara, nada eu em tô sentindo produção. o cheiro daqui. Produção não vai sobrar nada em produção. O cheiro da... No. Gente, fica até difícil Do de vinho. cortar, sabia? Não, dá, a gente consegue. Tá Dá tudo bonito. certo. Você tá Vai cortando a melar, francesa, né? Hã? Você tá cortando igual pizza, a francesa. Esse é o jeito certo vou de cortar cortar, no o meio. pai. Não, Ela- vai cortar mais ainda ali, né? Vou. Que tá bem grande. Tá É. bem grande. Faz cubinhos. Mas vou fazer. espetacular É que tá tão- isso, Nossa. Aline. Eu nunca vi uma cremosidade assim tão intensa. Então, por isso que Impressionante. ele é tipo brie. E outra coisa, né? Lindo. Parece que ele derreteu, né? Ele parece uma raclette.
Lembra da Assim, raclette, que é o queijo derretido? Esse queijo, ele... Nossa, que lindo. Vou comprar. O Espetacular. ideal dele, de todos os queijos Eu aqui, acho que a eles gente estão em vai temperatura precisar- ambiente Eu acho que por você vai mais de precisar de uma um hora, tá? guardanapozinho, Eu vou pegar. porque você vai ficar com a mão suja. Vamos, eu já sujei a minha aqui. Já tá dando água na boca aqui. Eu tô. Já. E aí, o que que acontece? Para ele ficar com essa textura, ele precisa ficar pelo menos uma hora fora da geladeira. Ah, isso que eu ia falar, né? Se botar na Ambientando. geladeira, ele já dá uma solidificada, né? Já não Exatamente. perde essa cremosidade, né? Que coisa espetacular. Não é bonito? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos esperar a Paula voltar aqui. Mas aí Vamos. você. Aí você tá, olha com só. papel. Cada um tá com uma folhinha branca É. aí. Pode pegar a folha branca. vou Que não, todas. tem. Pode sujar a folha, não tem problema nenhum. Então a primeira coisa que a gente tem que ver no vinho é a cor do vinho. Tá? Então, Paula, eu tô aqui. Esperando eu ouvir A- ali. A Paula tá na produção e na apresentação também. Você bota o vinho Produtora contra, executiva. o papel contra a luz. O ideal é que você tenha uma superfície branca para você ver bem a cor do vinho. Então a gente tá com uma folhinha branca aqui, a gente vai colocar na frente. E aí, que cor que vocês acham que tem aqui Dourada. esse vinho? Não tá dourada. Dourada é bem amarelo. Ele fica bem amarelo. Entendeu? Ele tá numa cor palha. Palha, eu ia falar isso. Ele tá numa cor palha. Seroma. Para ginecologista. Um seroma leve. Seroma leve. Aquele serominha no começo, É. entendeu? Não Deixa tem eu ver bactéria ainda. Mas, assim, ele tá numa cor palha. O dourado, você vê que ele faz um halo, até o halo dele é bem brilhante, né? Porque a luz bate, mas é uma cor palha. O dourado, ele fica bem amarelo, ele já fica bem amarelo. Tá. Os vinhos que passam em barrica, por exemplo, eles vão ficando mais Mais amarelo. amarelados. Né? Lógico, o tipo, isso aqui é um chardonnay, uma uva que é mais clara mesmo, mas o chardonnay que passa em barrica, ele vai ficando mais amarelado. Então é importante para a gente entender a cor do vinho. Por quê? Se eu pego esse vinho aqui, ele tá com amarelo muito, muito escuro, e é um chardonnay sem barrica, o que, que eu vou pensar? Esse vinho não tá bom. Estragou. Exatamente. Eu já vejo que a cor não está compatível com o vinho. Entendeu? Então a cor é importante já para eu ver a qualidade desse vinho. Eu espero um vinho com frescor, um vinho bem aberto, com uma acidez boa. Acidez você não pode perder nenhum vinho, nem o tinto nem o branco, mas o branco principalmente. Ele tem que ter uma boa acidez. O vinho, para ser equilibrado, ele tem que ter boa acidez, né? Um teor alcoólico baixo, não tão alto, um vinho branco 11, 12 no máximo, aí de teor alcoólico, e aí ele fica umas forças adequadas para ele estar bem harmonizado. Aí agora a gente vai partir para o aroma, vamos ver Legal. as sensações aqui. Isso, tão ruim nisso. Aí é colocar o nariz mesmo dentro do copo. Não é, a situação é colocar o nariz mesmo dentro do copo e respirar bem fundo. Aí você pode dar uma areada no vinho. Quando você dá essa areada no vinho, você entra, Vê a ele começa a lágrima. oxidar, Ah, né? Você começa a oxidar. Lágrima, você até pode ver aqui a lágrima do A vinho, única coisa que eu tem sei. bastante. né? Tem razoável, né? A gente vê bem lágrima muito bem em vinhos mais com Mais encorpado. mais encorpados, você vê melhor, né? Tem mais que tenha a situação aí de barrica, alguma coisa. Aí, o que vocês acham de aroma, hein? Eu acho que ele tá bem floral. Bem floral. Pode Não sei. chutar, Zé. Não tenho tanta dificuldade. Bem floral, né? Flores brancas. Eu sinto muito cheiro Palmas. do próprio álcool. Eu também, Do eu álcool. tenho essa grande dificuldade. assim, isso é treino, Treino. É, eu Treino. acho que é isso mesmo. tá? Existe até uns kits de aromas para você treinar. Os caras que fazem concurso, Ah, os caras treinam absurdamente para isso. Concurso de vinho é uma coisa espetacular. Os caras que ganham master, né? De sommelier, os caras têm que ter, você tem que dizer às vezes 10 tipos características que tem no vinho. Então ele tem frutas brancas, você vai sentir uma pera, eu vou falar agora, se botar tu vai começar a sentir. Ele tem uma pera, ele tem uma maçã verde, Maçã entendeu? Maçã verde ok. pode. Mas não Maçã aquela verde, maçã vermelha. Maçã verde cinto. Ó, maçã verde, uma pera, um floral. Ele tem essas características. Um vinho, tu sente que ele é um vinho fresco, né? Tu sente que ele é um vinho isso sim. fresco. Você sente o frescor dele. é. E agora vamos degustar. Vamos.
Uma característica da degustação. Se você quer ver a acidez do vinho, não engole o vinho. Bochecha. Pode até bochechar também, mas você coloca o vinho nas laterais. Por quê? A língua, A língua ela- tem muita sensibilidade, né? cada parte da língua, você tem uma parte que você tem as sensações Eu não diferenciadas. achei ácido, não. A ponte, É a ácido. ponta da É ácido um língua pouquinho. tem uma característica. O meio da língua Ficou diferente é quando o bota na ácido, bochecha. é o ácido, entendeu? O ácido, o amargor, entendeu? O doce. Muito bom, hein? Cada lado da língua, você sente melhor isso. Então, o ideal é você colocar por toda a língua, para você ter todas as sensações. Então, você ou bochechar, ou deixar ele repousado ali um tempo, para você sentir isso. Tá, e o queijo entra E que não hora? confundam acidez com... Não confundam acidez com o teor alcoólico. Ah, tá. A gente tem uma sensação, É. quando a gente não está acostumado, de só pensar no álcool. É, E eu, tudo eu que a gente vê, percebo a muito gente isso. pensa no álcool. É, E que não é o álcool. Não é o álcool. Ah, então ele talvez tem pouco, é Entendeu? mais Não é o ácido álcool. mesmo. Exatamente. é acidez, então. Tá ótimo. Tá muito bom. Delícia, Tá, muito mas bom na hora Agora- do queijo, você pode colocar o queijo antes e depois? Não, O sempre é o ideal vinho. é que você primeiro experimente o vinho. É. E aí depois você vai pro queijo. Vamos pro queijo. E aí você vai lá, vem cá, entendeu? Então, Vamos lá. Gente, tá aqui, vai ficar... Não tem vocês problema. duas Eu são as posso- primeiras. O que ele falou do Não, visual... tá muito legal isso. Não, vou pegar É com aqui, dedão ó. mesmo. É igual O que bolo. O que ele falou do visual do queijo, Eu te dou o que eu pego pra mim. do vinho, eu senti com o queijo. Por ter a minha experiência que eu tenho, eu já olhei pra ele e falei, tá um pouco amônico. O que isso significa? Tá com um aroma e um sabor de amônia, vocês sentem? Aham. Tá tão bom. O problema desse podcast é que a gente tá deixando todo mundo com água na boca em casa. Esse é que é o problema. Com certeza. Produção, Eu vou comprar Chama o aqui. fusquejão. Você pode vir aqui Vamos também, ó. resolver isso. Quer um Experimentar. pedaço? Estamos deixando todo mundo com água na boca. A produção ali já tá salivando. Ah, vou comprar. Cara, é muito diferente. É diferente de um brie que você encontra no mercado. Maravilhoso esse Porque ele não é um brie, ele é tipo um brie, mas é É muito pra bom, pessoa né? remeter. É. Mas tá o tipo. espetacular. Ele é muito mais Eu cremoso. nunca ele senti esse é gosto. surreal. Parece que tô. Então, só voltando com uma dica que você deu. Se eu comprar esse queijo, é óbvio que eu tenho que botar na geladeira. Se eu deixar fora, com Sim. um clima de Rio de Janeiro Não de dá. 35 graus, vai pro espaço. Mas aí, na hora de comer, eu retiro e deixo 1 hora fora da geladeira, mais ou menos. Você pode deixar até meia hora, dependendo do tempo. Assim, hoje tá muito calor aqui no Rio. Vai depender de quantas Tira garrafas meia você horinha. tiver, amigo. Ah, Você viu Porque- que quando eu cheguei aqui, eu já abri o queijo, tirei ele da embalagem, porque ele tava na embalagem original dele, isso se chama ambientar. A gente tira ele da embalagem para ele respirar, porque aqui tem micro-organismos vivos, né? Isso aqui é um queijo vivo. Então ele precisa respirar para soltar o aroma, para ter a textura dele legal que a gente quer, né? Experienciar. Aham. O Nossa, sabor. muito bom. Eu posso te Não, pode usar, pode usar. Tem gente que tem um... Detalhe, Deixa eu dar- beba um vinho agora, depois É. do queijo. Veja como Mudou. valorizou mais o vinho. O vinho deu uma mudada. Você gosta Ele de queijo, né? não adocicou, mas ele já deu uma comprou com a gente? segurada. Ah, comprou? Eu vou Ele comprar deu uma com o Vitor, segurada, né, na acidez que estava mais aberto. O vinho acabou de ser aberto, ele tá ainda, não está assentado na aeração, mas olha, nota como o vinho tá diferente agora, tá mais harmônico. Esse Tá. vinho O com vinho esse branco queijo, você não precisa esse vinho colocar com esse queijo, a gente naquela. acaba com esse queijo inteiro aqui, acaba com a garrafa de vinho. Perfeito. Aquela Tá decantadora. Vinhos Vinho brancos não branco precisa. nunca vai para decanter. Nunca. Nunca vai para É decanter. sempre direto vinho na branco taça. nunca vai para decanter. Porque vinho branco é um vinho que Já tá Casca. pronto, né? passar em Não sei se é barrica, casca que se ele fala, tá a casca pronto. dele é maravilhosa. É 6 meses no máximo. Tem gente que não gosta. Mas a maioria nem É? passa. Mas passa 6 meses, Mas 3 acho que é meses, não preconceito. passa muito tempo. Agora um vinho que Será? passa, você pega um Brunello que passa 3 anos engarrafado, entendeu? Pra você, pai. Aí o vinho, quando você abre, você tem que dar um tempo para ele. Ele tem que... Ele tá sem oxigênio, sem contato com oxigênio, 3 anos. 5 anos, imagina. Saiu essa Um vinho parte. ficar 5 anos guardado. Então você tem que estar... Então os Ó. vinhos, quanto mais antigos eles são, o melhor é que você decante eles. Que delícia, Entendeu? meu Deus. Porque é interessante. Às vezes até o vinho já tem borra, já tem alguma coisa. Borra são aqueles pedaços Parece uma que dão criança uma... comendo.
dá uma Verdade. cristalizada e fica no fundo, aí você tem que botar um filtro até para não ir na taça, que isso é ruim. Mas deu uma harmonizada, vocês não acharam que o Abriu vinho ficou esse melhor? queijo. Perfeito. Ficou Se eu- perfeito. Acabou o vinho, não quero abrir outro. Eu posso guardar ele, eu vou embalar ele? Pode, Não. pode. Eu passo um filme. Então, esse queijo é o ideal é que você guarde ele numa embalagem hermética, né? Que feche bem todos os lados. Só Posso que passar aquele plástico filme, aquele. Não ou não? Então, pode. Pode. Eu recomendo fazer isso com os queijos mais duros, porque esse vai ser bem difícil de Difícil. passar. Melhor botar dentro de um pote hermético e deixar na Isso, geladeira. e deixar na geladeira. Mesma história do vinho. Você tem que dificultar a entrada de oxigênio. Já. Oxidou, o vinho vai, o queijo vai para o espaço igual o vinho. Oxidou, E você não pode esquecer o queijo também na geladeira, assim. Uma semana, não. Sim, tem não pode. que comer. Tem que comer. Então nem você Sônia tem que que equilibrar quer a congelar quantidade por de 3 garrafas anos, não É dá. porque com a assim, quantidade ele de não queijo. vai, ele não vai pode ser que nem estragar. Sônia, quer congelar 3 anos. Ah, Não, não, ela congela. Não dá, não dá. E vende como reserva. Sônia, Não, e não oferece. congela o queijo. Sônia. Ô, Sônia, não congela o queijo. Verdade. Mas amei. Muito bom. Preciso Muito muito. bom, eu vou né? comprar Muito isso bom. Um pedacinho. pro Pra mim Vitor. ali, aquele pedacinho ali. Só um pedacinho. Assim que eu sair daqui. Pra eu terminar esse. Qual o nome dele é? Buca neve. Buca Neve. Buca-neve. Galera, Buca-neve. Pega, né? Pega. Eles Vou comprar. têm nomes assim bem... Aquele Serra da Estrela, que é. Serra da português, Estrela, português. Quando você abre ele vem meio derretendo, né? É. É tipo mais ou menos isso? O Serra da Estrela, ele normalmente não tem mofo. Ele tem a casca toda lisinha. É. E o diferencial desse queijo é que o coalho utilizado para coagular o leite, né? É porque, assim, para quem não entende muito de fabricação de queijo, o queijo é feito de leite, coalho, fermento e sal. E aí, para o leite solidificar, é o coalho que tem essa função. Então, no queijo de Serra da Estrela, é utilizado o coalho vegetal da flor de cardo, que dá um sabor diferenciado pro queijo. Eu tenho, inclusive, um queijo que é parecido com Serra da Estrela, é de uma família de portugueses que morava lá e veio para o Brasil, lá em Campos do Jordão, fabricar o queijo tipo Serra da Estrela. Que é o aqui. nome é qual? É queijo do Jordão. Queijo do Queijo Jordão. do Jordão. Tipo Serra da Tipo Estrela. Serra da Estrela. Tipo Serra da Estrela. Ai, que delícia, gente. Só que não é... o queijo Serra da Estrela é com leite de ovelha. Aqui no Brasil ele faz com leite de vaca. Ah, é com leite de vaca. Ah, é ovelha? É Por isso ovelha. que ele é forte, Ele né? é forte. Ele é forte. Ele é forte. É forte. Maravilhoso também. Ele é muito bom. Gente, deve ser muito legal saber muito sobre queijo. Não, pô. Com certeza. Saber muito sobre um Paula, assunto. é muito legal saber muito sobre tudo. Você É, tem que a gente não, não assim, consegue mas saber assim, muito sobre sobre um tudo, assunto- né? é óbvio, Então né? vamos Mas- tentar saber um pouco sobre Um muitas pouco, coisas. um pouco, Eu acho que é. isso é legal da É vida. legal escutar, É tipo, muito. tem muita Saber coisa muito dentro Não, é sobre isso uma que coisa faz só também as fica pessoas muito amarrado, né? É bom saber Se Que é o que organizarem, acontece com a gente. congregarem, né? Passarem horas Exatamente. discutindo, Minhas conversando. amigas, minha família amam me chamar pra É maravilhoso. queijos e vinhos, porque Ah, você também, eu dou né? aula, velho. Você é a pessoa Levo sempre os queijos convidada, né? bons. Vamos pro queijo e vinho. Sou Chama a sempre Aline, porque convidada. eu maravilhoso. atreveria nunca levar um queijinho num queijo de vinho com a Com- Aline. Eu eu vou levar também, um queijo. Não vou jamais. levar nunca um queijo. Que Não delícia. vou levar. Muito bom. Muito bom. Eu Vamos amei. pro segundo Vamos, queijo? segunda Vamos pro fase. segundo queijo. Vamos pra segunda fase. Vinho tinto. Eu amei essa faca Aí, também, achei vamos ela aqui. genial. É muito Ela importante é mais aqui, né? fininha, A gente porque- tem porque outra. o queijo, ele não Eu vou não ficar gruda. aqui de Aham. pé. Se eu cortasse com uma faca, um facão maior, Ia ficar, tudo grudado. aí ia sair, né? Tô aqui de pé. Esse aqui eu vou porque cortar pra a lasca. abrir o vinho, Ai, que Você tem que estar de legal. Ah, é. vinho você faz serviço de vinho sentado. Ela corta, ela tem um jeito de cortar. É, É, bonito de ver cortar também, entendeu? Parece lascas E de abrir, a gente tá... Lascas simultâneo de aqui. bacalhau. Olhando aqui. Ai, Ai, gente. vocês não têm noção que é esse queijo, não, juro. Hã? Ele é muito bom, esse queijo. E com Vocês- vinho. Esse é ovelha, Nossa. né? Esse é ovelha. Esse podcast vai dar. Esse é meu o que favorito. falar. Vamos marcar o próximo? Esse é um saca-rolha de 2 estágios. É o melhor saca-rolha que tem, entendeu? Para ver que tem 2 estágios, entendeu? Você tem o Puxou primeiro aí, estágio, depois vai pra lá. para você Aham. levantar a parte da rolha, aí depois você vai para o segundo estágio para tirar a rolha toda. Aí você evita de quebrar a rolha.
que é muito comum, só de um estágio, você acaba quebrando a rolha. Então ele tem 2 estágios para isso. Aqui eu trouxe um para você de brinde. Mas que Ai, bacana. Nossa. Gostei. Vou ter que começar a comprar vinhos. Você tem que entender. Largar a cerveja. Uma Exato. coisa importante, que as pessoas, você vê muito comum as pessoas fazerem em restaurantes, cheirar a rolha. Errado? Não é necessário. O que você tem que ver é olhar a rolha para ver se a rolha está totalmente infiltrada. Se a rolha estiver totalmente infiltrada, é sinal que aquela rolha não conseguiu vedar aquele vinho. E o que é a função da rolha? Não deixar oxidar o vinho. Não entrar nada de oxigênio ali. Entendeu? Então, se você pega a rolha está toda molhada, infiltrada, esse vinho já tem sinais de oxidação, Por provavelmente. isso que o cara, quando serve, né, ele te dá a rolha. Ele né? te dá a rolha. Te dá a rolha Agora, pra tem você gente que saber se- cheira a rolha. Cheirar a rolha já não vi, traz gente, é muito bobeira. valor, é bobeira. O importante é você olhar a rolha para ver que ela está inteirinha, bem constituída, não está quebrada. Também se quebrou, ficou pedaço de rolha dentro. O serviço não foi bem feito. E ver se ela está toda infiltrada. Isso é coisa Tem uma importante. dúvida. Nas rolhas de cortiça, quando o vinho fica em pé, né? Ele é armazenado em pé, de vez em quando ela quebra. Principalmente vinho que a gente compra no mercado, que os vinhos ficam armazenados em pé. Aí ela quebra na hora de abrir. Por quê? O ideal de conservar vinho é deitado. Sempre. Por quê? Para deixar a rolha umedecida. A rolha que não fica umedecida, ela resseca. E a rolha ressecada tende a deixar entrar mais oxidação e na hora que você vai abrir, ela está tão ressecada, tão ressecada, que ela não vai teve, partir. que ela Ela pode parte, fica- partir com mais facilidade. Então, o ideal, por isso que vinho de supermercado é um problema. É um problema. Porque estão vinho de todos supermercado em está pé. sempre em pé. Quando você vai comprar um vinho numa loja específica de vinho, você Eles vê já que os estão vinhos estão deitados. Ele Entendeu? tá em pé porque as Conserva pessoas mais. têm que ver, né? Exatamente, a Rótulo e tal. bancada é apontada para aquilo. E outra coisa, o supermercado ele quer vender vinhos de consumo imediato. Ele não quer vender vinho de Sim. 20 anos, vinho de 15 anos de guarda, quer vinho de giro. guarda. Ele quer giro. Giro. Então são vinhos rápidos, vinhos que nem passam em barrica, ou se passa pouco tempo, engarrafa e já bota para vender, que é o maior consumo de vinho, porque são vinhos obviamente mais baratos, né? Então o objetivo maior do supermercado é isso. Você até vê que às vezes no supermercado, até na própria Europa, né? Você vai na Europa, tem supermercado lá vendendo os vinhos, maioria em pé, mas você vê quando tem os vinhos nobres, tá num reservado lá de vinho mais caro. Aí tá tudo deitadinho, que são os vinhos mais caros. Eles não botam em pé para não. Você comprar um Cheval Blanc, entendeu? Vinho caríssimo, e tu vai abrir a rolha e quebra, tá ressecado, aí não dá, né? Então é por isso Entendi também. agora. Então a gente tá fazer o gota serviço taça. aqui agora. Gente, que delícia. E esse corta-gota, ele é de metal? Ele é um papel metalizado. Aham. Laminadozinho. Pô, ele é ótimo. E aí você tem vários desse? Tem vários desses. Ganho, né, isso aí. Ah. Mesma coisa. Cor. Aí não escorre, tá vendo? Então o Aham. próximo você vê, aí sai aquela gota aqui. É, aí cai, exatamente. Aqui, ó, Não corta a escorre. gota, não escorre. Deixa eu ver. Esse é bem. Ele não é nada transparente, né? Ele é Não, bem é. opaco. É escuro, escuro. Ele tem pouca lágrima. Pouca. Não, tem até que igual ao Não, outro. esse é uma boa. E aí, cor desse vinho? Sangue. É, um sangue. É o sangue. Sangue, saturação. Mas é da- um rubi. É. É um rubi, entendeu? Ele tem um halo de rubi, um halo violeta, né? Um rubi. Parece um rubi, tá vendo? Tem um brilho de rubi. É verdade. Aí vamos Faz ver. todo sentido agora. O outro é muito cheiroso, esse aqui é muito menos. Esse aqui é muito cheiroso. São aromas É? completamente diferentes. Balança ele um pouco Ah, mais. cheiroso sim. Balança, Só que o outro era muito fresco. sem cair nada da taça. Pelo amor de Deus, Augusto. E aqui é frutas vermelhas. Aqui tem Cheio. morango, framboesa, cereja, Amora. mirtilo, amora, Que ameixa. delícia. Tem um anis, um adocicado, um baunilha, um chocolate. Tem notas de chocolate. Tá sentindo? Tem chocolate. Tem um defumadozinho.
Sabe aquele defumado? É, defumado me pega. Bom. Vamos lá? Mesma coisa na bochecha? Nas laterais? Achei doce. Uhum. Doce. Não? Não é nada doce? Pô, desce redondo, é fácil, hein? Macio, Não arde nada na garganta. Desce macio. Não desce macio? Pô, muito melhor que o Mas ele tá um branco. pouquinho ácido. Tem Eu senti uma acidez. O vinho tinto, para ser ele máximo equilibrado, ele tem que equilibrar tanino, ele tem que equilibrar acidez, entendeu? E aí a estrutura de corpo que tem que ser o álcool. Fazer essa estrutura para ele ser perfeito. Tá? Muito bom. E aí, gostaram? Muito bom. Essa uva, Esse vinho é da onde? esse vinho é um vinho Eu amei italiano, esse vinho. tá? Esse vinho é um primitivo. A uva primitiva é uma uva clássica lá da área da Puglia, na Itália, né? E lá eles fazem muito esse vinho primitivo. O primitivo, ele é um vinho que agrada muitas mulheres. Eu amei. Porque ele tem um fundo, um final mais adocicado. É. Alguns primitivos adocicam demais e ficam enjoativos. Eu, particularmente, não gosto. Minha mulher adora, entendeu? E ele agrada muitas mulheres. Já se diria porque um sabor feminino. ele tem um sabor feminino. Essa uva primitiva ela tem uma curiosidade interessante. Esse é o vinho que você pede No date. no date. No date você vai agradar. Você Vagar. Você acerta. vai sair... Aí, Mostra galera. lá pro Se você pessoal. foi pro Tinder e escolheu, leva o primitivo. Ó, Primitivo. galera, esse é o drink do date. Esse Da é o drink, Puglia, esse né? é o Como é que é o vinho do nome? date. É, o primitivo, né, da Puglia. Primitivo. E aí o que acontece? Essa uva tem uma característica interessante, né? Tem uma curiosidade. Essa uva existe também nos Estados muito Unidos. Só tem que nos Estados Unidos se chama Zinfandel. Zinfandel é a mesma uva, entendeu? Que na Itália se chama primitivo e na Califórnia, principalmente onde mais tem plantação, se chama Zinfandel. Então, se você achar um vinho americano Zinfandel, você vai pensar exatamente nesse sabor aqui. Entendeu? Muito similar. Né? Lógico, são terroirs diferentes e tal, mas é muito similar. E esse é um primitivo, esse é um vinho muito bom, entendeu? E agrada. E vamos harmonizar ele aqui com... Como ele é um vinho italiano, ele harmoniza com o quê? Com vinho duro, típico Com clássico queijo duro. italiano. Um queijo, quer dizer, um queijo clássico italiano. Um queijo tipo pecorino. Pecorino. Não, E é de ovelha, né? De ovelha. A O de, pecorino é de ovelha. a de cabra é mais forte ainda, né? De cabra é um pouquinho mais forte, mas o de ovelha, ele Cara, tem... é muito bom isso. É muito bom. Gente, Esse eu aqui falei é pra muito vocês, esse bom. queijo é muito bom. Nossa É porque assim, Senhora. o de cabra a gente percebe. Esse Ó. queijo vem de. É outro mamífero, né? Tá sensacional esse pecorino. Eu adoro pecorino. Eu gosto muito de cozinhar, né? Quem bebe vinho gosta de cozinhar. Ai, não vou. E aí, tem alguns pratos, né, italianos que cabe bem é um pecorino e não um parmesão, né? Então o pecorino cabe muito melhor Mas aí com isso. você raspa. Exatamente. É? Você raspa, fica um espetáculo, cara. Né? E esse pecorino, vou falar, uma degustação às cegas desse pecorino, um pecorino italiano, você seria embromado. Embromado. Embromado que eu digo assim, não embromado, Você você não não ia está sendo saber. enganado. Exatamente. Você não saberia dizer, esse é o italiano e esse é um brasileiro. Você ia Esse é a perder. região é de São Paulo também, né? O Espetacular. Feliz São Paulo. Porto Feliz. Como é que é o nome isso mesmo? É Araritaguaba. Pô, esse nome eu não vou conseguir lembrar Os nunca. nomes dos queijos Araritaguaba. dessa Araritaguaba. são inspirados em indígenas. Aham. É um nome indígena. Já Nossa, os mas- dessa outra queijaria que faz o Bucaneve, eles são inspirados em plantas lá da Itália. Olha, o bicho Pide. escorre. Pedindo isso demora quanto tempo pelo fusquejão? Ah, como é que Você funciona? Como é o Aqui no delivery? Rio de Janeiro eu entrego. Você entrega até o final do programa? Se eu pedir, Não, no final de semana eu vou até o ter. final do programa você Olha, entrega. isso é importante você falar. Como é que funciona? Internet, você faz lá a escolha, adiciona carrinho, tudo. É como se você fosse fazer uma compra no Mercado Livre, normalmente.
Você vai E, entrar no e nosso aí site. você avisa o tempo de entrega. Isso, exatamente. Ah. A Rio de gente... Janeiro é mais ou menos quanto tempo? Rio de 2 Janeiro dias? é no dia seguinte. A gente... Ah, mas como não, você se você tem comprar... estoque? Tenho. Ela Eu tem tenho, eu estoque. armazeno. Ah, Eu tenho uma câmara Aqui fria, no cheia Rio de você queijo. entrega em um dia, assim. gente. Aonde Duas que vezes fica no máximo. seu Em Campo localzinho? Ah, Campo Grande. Em Ela Campo falou. Grande. Eu não tinha visto. Então você tem que ter conhecimento até para saber Pra o quanto armazenar. cada A equipe, um a vai... equipe é toda treinada, sabe? Aham. Tem queijos que eu recebo, por exemplo, que o fornecedor não fraciona. O produtor não fraciona, ele não tem a máquina de vácuo. Eu tenho a máquina de vácuo. Eu tenho um espaço lá que é todo reguladinho, que é de acordo com as normas da Anvisa, da legal. vigilância, né? Aham. E a gente fraciona o queijo, embala, coloca Tem loja etiqueta. física pra também comprar na hora? Não, só, Só online. Só online. Vende mais, né? Vende mais. E você provavelmente tem 20% da tua... Em estoque, você tem 8.000 itens. 1.000 itens, você tem 20% de estoque. Dos Sempre você 1.000 tem um itens. estoque Você não- mínimo, assim, né? É, Tem um estoque estoque mínimo no sentido de rótulo. Sim. Porque não tem sentido você também Não, ter um eu queijo tenho- muito diferente. Você tem aqueles Você queijos sabe o que mais sai que sai mais, aí mais. você tem mais. Eu tenho mais de 100 tipos de queijo Eita. lá Caramba. no estoque. Caramba. Mas eu vou Mas sempre é que ela variando. sabe que sai mais. Tem queijos que eu não... Faz a por promoção. exemplo, o Esse aqui Bucaneve. deu uma encalhada. Você manda também, né? Isso. O Bucaneve, por exemplo, ele é um queijo de validade curta. Uhum. Ele tem 2 meses de validade, desde que chega pra mim. Esse aqui já. Mas é um queijo esse que eu aqui já peço toda dura semana. muito mais, né? Dura muito mais Esse na prateleira, dura- muito mais. Embaladinha a vácuo. E é esse queijo aqui E tem eu cashback chego lá toda no semana. negócio? Como é que Vou funciona fazer, isso vou aí? fazer. Não, não. Mas tá em promoção, Olha, hein? Ó, ô, Zé, eu queria falar uma Você coisa. vai comprando, A gente vai ganha aquele negócio igual a wine. A wine eu já A gente tenho... vai fazer Então, um link de desconto do Gineco pra a Gineco. gente ganha tá 10%. pra lançar ainda esse ano o Clube do Queijo do Fusquejão. Opa. Nossa, muito legal. Que todo mês você vai Receber um fazer, queijo diferente. você vai receber uma Olha, seleção de gostei queijos disso, diferentes na sua casa. Até o final Em do ano primeira você vai mão, provar. esses, primeira mão. Primeira Aqui mão, no não falei isso podcast, pra hein? ninguém. A primeira mão, hein? E Ó. vocês vão receber todo mês uma variedade de queijos, sempre com alguma coisa pra harmonizar, uma geleia, um doce. Ah, eu vi que você também Vai ser tem a muito geleia. legal A pro- geleia é pro- importante, né? Porque no Muito. brie, Muito você, o legal. tipo brie, você usa muito Eu vi damasco, que né? você representa também o queijo Borsan também, né? O Borsan também você Tem o representa, né? Borsan, Que é o de cabra. Borsan o é de cabra. cabra. Mas isso que você vai fazer é tão legal para as pessoas poderem conhecer Experimentar. todos os tipos Exatamente. de queijo. Às vezes você tem um preconceito, que é o que você falou. Corta mais um pedacinho. Não também. comi, não conheço nem nada. E você acaba recebendo, você fala, vou provar, né? Recebi e ama. Eu tô assim, ô Paula, com pena do pessoal de tô com casa muita até. pena. Porque vocês não estão Não, saboreando eu tô com muita o pena. que a gente tá saboreando eu aqui. dei pra ele. Mas já Eu deu desse? Eu dei. Foi a Vocês primeira não vez que eu têm ideia Vou do dar que a mais. gente está provando, quanto é maravilhoso esse queijo aqui. Não, e esse vinho também. Espetacular. E eu, galera, E agora Rio de voltou no vinho? Janeiro. Agora tu vê como tá harmonizado, né? Tá. A gente ficava aqui até amanhã, né? Então, mas assim... Com esse queijo, com esse vinho, ficava aqui até amanhã. falei- Ficava Arruma aqui até 3 amanhã, né? fofoca. Com isso aqui fica... Vai embora, nós show. vamos embora. Se a gente falar mal de alguém, então Ih, vamos embora. vai embora. Vamos embora. Com o que eu falei bom. de... Agora vocês vão concordar comigo, que o queijo brasileiro tá muito bom. Muito bom. Tá muito bom. Maravilhoso, E tá muito tá, bom. Eu tô em tá no choque. mesmo Espetacular. nível, assim, do Eu queijo te- internacional. Olha, eu gosto muito de queijo. Sempre que eu viajo, eu trago queijo de fora, de vários lugares e tal. E esse queijo aqui, esse tipo pecorino, então, ele passa por qualquer pecorino italiano. E tá muito Passa. bom. Pecorino, né, italiano, que é de lá, né? Como a gente já colocou aqui, a Aline colocou bem. Ele às cegas. Você botar ali, não sabe de onde vem? E Eu come, meu prefiro filho. esse. Você não vai saber. Mais maturado. Tá espetacular. Esse? Entre gostar de um tipo assim mais durinho, tá com um sabor muito Não, bom. os dois estão maravilhosos. Dois tipos de queijo completamente Totalmente diferentes, é. Mas tá assim espetacular os dois. Nossa senhora, É que esse aqui, que delícia. ele assim, como bebendo vinho, ele vai mais fácil, né? Qual, esse aqui? Esse aqui. Muito fácil. Esse aqui, se a gente bater esse papinho aqui, bebendo vinho, Existe a gente- algum vão ser expulsos queijo aqui trufado? do estúdio. Trufado Nacional. com trufa. É porque esses dias eu até postei um vídeo nas redes sociais de Cuidado, um queijo... tem muita enganação nisso, né? Hã? De um queijo Tem muita trufado. enganação nisso.
Tem muito o quê? Enganação de trufa. Enganação. Negócio da Se diz que trufa? azeite é clássico. Azeite trufado. Mentira, não tem trufa nenhuma ali. É. É cheiro, essência de de trufa. trufa. Não tem, trufa é muito caro. É muito E caro. trufa quase não tem no mundo. Você vê um caçador de Eu trufa... tô falando isso porque eu detesto trufa. Não, eu gosto. Eu adoro coisa trufada. Minha mulher também odeia. eu Ana também não gosto. Trufa pra mim Ana também não incomoda. gosta. Mas eu adoro coisas trufadas. Mas a trufa, ela é muito cara e tem muito pouco. Aí tu Então, vê assim, 300 azeites trufados, mentira. Aquilo ali é essência de trufa. Deve ter muita Essência. coisa. E o queijo, eu acredito que também teve umas enganações Não, aí, não sei se tem. eu trabalho Não com um conheço queijo que é com uma Trufado? trufa que vem da Itália. Ó, É um queijo goiano, um queijo de Guapó, Goiás. E é Romaria o nome. Ele vem com um pedacinho de trufa mesmo. esse é Ah, caro. ele, tá. ele é caro. É caro. Ele é bem caro. Você tem pedaço de trufa, Ele é um queijo caro. de quase 500 E gramas. você tem na sua. Tenho. Ele é 120 e poucos reais. Ah. Ele é mas- caro. Mas 120 é um 120 reais é pedaço o quê? desse daqui? não, ele é um Não, pouco um maior. pouquinho maior. Ele é um pouquinho maior. Tá. Um pouquinho maior. Mas assim, vão pedacinhos de trufa É, aí é diferente. que vão Não é saborizar o enganação. queijo todo, Não né? é Claro, enganação. Não, claro. eu acho trufa muito forte. Muito Trufa forte. é muito a trufa. forte. São trufas Trufa muito negras. Isso. É, a trufa negra Legal. é mais E a trufa, barata ela do que a não trufa atrapalha branca, o né? A vinho? trufa branca é mais cara Oi? ainda. Ela atrapalha o vinho, não? Não, ela te atrapalha. O quê? A você não trufa? gosta de Ela me trufa. atrapalha, mas assim. Atrapalha qualquer o alimento vinho, pra Trufa ele. é difícil harmonizar com comidas com trufa. A gente tem muito, É difícil. né, tipos de comida com trufadas e tal, que é difícil às vezes harmonizar. A trufa puxa muito o sabor. Trufa Então, pra assim, mim é igual kryptonita pro super-homem. Não, é Eu que. sinto o cheiro da trufa, me incomoda. Ele não Eu come não, japonês assim, com trufa. eu sei que tem gente que gosta, enfim. Eu particularmente Aquilo eu é gosto. muito- Eu gosto gosto. também. Eu Eu também. gosto. Eu não sei Mas se porque tem determinados alimentos que você vê que é Anula, exagerado o se a cheiro. pessoa Deve coloca ser muito, até Mas pelo- anula. mas a trufa, ela puxa muito. Você bota um prato de trufa, botou na tua mesa, você vai sentir o cheiro da trufa. É. Ela puxa o prato. Ela puxa o prato. Bom, vamos. Bom, agora vamos para outro. finalizar A com gente- nossa a sobremesa. gente tem que finalizar Vamos sendo tomar muito uma aguinha. breve, porque a gente também tem hora. Nós estamos no Aí, finalmente. a gente já tá no finalmente. Mas eu estou amando. Não queria que acabasse. Eu acho que esse aí também. Você quer ir abrindo o seu queijo? Vamos. Eu quero ver esse negócio do mofo azul. É mofo azul? Quero ver. Esse tem que cortar lateralmente. Não, tanto faz. Você pode cortar tanto em cunha. Eu tô querendo A aprender. produção já tá de olho. Ó, que bonito. Nossa. Ah, entendi. Parece o Tá vendo gorgonzola, o que né? que é o azul? Tipo Entendi. gorgonzola. Gorgonzola, camembert também, né? São Bonito, queijos azuis, cara. Muito né? fungo aí, né? Deixa eu ver. É igual o probiótico. Tem 10 cepas aí, né? Exatamente. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Por Amei. isso que ele precisa de um vinho. Com licor. Exatamente. Tá vendo aqui que são furinhos que Aham. tem? Foi Depois injetado. que- É. Eles, É o quê? depois do queijo pronto, Ah, fura. queijo fresco, eles furam o queijo e aí fica o espaço. E o fungo vai crescendo no espaço, porque ele desenvolve no... Ah, mas No é ar. muito mais agradável que o Eu gorgonzola. também achei, Você mas acha? eu achei. Eu acho. Achei mais agradável. Assim, o gorgonzola Tira é a muito... casca. Deixa eu Tira a tirar casca. A casca é Aí totalmente já tá um diferente. chulezinho. É, mas... É por Já causa do dá. linens, é por causa do linens, da Mas ele- bactéria linens. Mas eu achei o gorgonzola. Maravilhoso. Talvez a gorgonzola é bem mais Não, o pesada. cheiro do queijo em si, eu acho menos... O gorgonzola é mais É. puxado, né? É porque ele é uma inspiração, Esse aqui tem que né? ver a cor também ou normalmente não vê? Então, sim, sempre vai ver cor. Agora, esse é um vinho envelhecido, né? São 10 anos, né? Caramba. ele Esse é é um mais vinho de 10 transparente que o anos, né? É, tinto. outra. É, nossa, ele já tá, assim, o halo dele já é mais alaranjado, né? No meio você tá vê o bem rubi, laranja. Ai, eu amo. mas como você vê no halo dele, já tá mais alaranjado que é um vinho de 10 anos, né? É um vinho de teor alcoólico maior, obviamente, ele recebe um licor ao final, né? E é um porto. E aí vamos degustar aí com o nosso
Queijo azul, como é que é o nome Do desse? Zu. Duzu. Duzu. Tá. Olha o arominha, olha, Dá pra ele lá. Bem adocicado. bem Nossa. adocicado. Foi o melhor de todos. O queijo? Você achou? O queijo com esse vinho, porra, matou. Não, mas é a combinação perfeita. É vinho do Porto com queijo de mofo azul. Porra. Se você não quiser errar, Assim, se você eu quiser acertar adoro na esse aqui, tá? harmonização, Esse aqui, pra mim, é o... Eu adorei os três. Não, é Olha, ótimo. não Levava sei. pra Esse casa aqui os ma- três, Não entendeu? sei, não sei. Não sei qual que eu gostei mais. Agora, Talvez esse Esse aqui. aqui é o pra queijo. fofoca. quem come o queijo e agora bebe, harmoniza aí com o dulçor Melhor que do o Porto. que o Gorgonzola. Muito melhor. vocês acharam? Achei. Eu não sou tão fã de gorgonzola. Achei ele- maravilhoso. E ele é um Muito queijo de bom. personalidade, né? Eu não sou fã de Ele gorgonzola. é totalmente diferente do que você tá acostumado aí. Ainda Maravilhoso. se você procurar um queijo desse Ela em qualquer trouxe- outro lugar do mundo, Ela trouxe os três não vai melhores ter. dela. porque é a tem a personalidade da harmoniazinha no queijeira final, que tá né? aqui, entendeu? Tem uma harmoniazinha que a gente Tem, sente. tem. Tem muitos Ó, micro-organismos Sai aqui. daqui, assim, ele sai pelo nariz. Você trouxe os seus... Maravilhoso. Um dos top 3 seus favoritos pra São, essas harmonizações. são. Porque, realmente... Mas assim, é difícil eu não gostar de um Queijo. queijo que eu trabalhe, porque eu realmente só coloco pra vender o que eu realmente gosto. E assim, o Brasil tem muito queijo bom. Eu ainda não trabalho com todos, mas tem muito queijo muito bom. Maravilhoso. Mas aí- Não, E- aquela lista que você tem ali é muito... Mas assim, as E pessoas ainda te tem procuram geleia. pra falar, venda o meu negócio Sim. hoje em dia, porque hoje você é uma referência. Então, as pessoas te procuram falar pra você poder vender, né? Procuram. Você é a única queijista do Rio. Não. Tem Tem muitos mais? registros. Tem. Tem concorrente já? Tenho, mas são Pô, amigos. Agora você não tem mais, agora você vai Mas crescer. são amigos meus, a Daqui você gente. sai com milhões de seguidores. A gente. complementa. Exatamente, a gente discute. Pô, tô com um problema aqui, me ajuda. A gente vai se ajudando e, enfim. Você tem algum gargalo em termos de... O que eu divulgo, eu ajudo ele a vender. O que ele divulga lá também, ele me ajuda a vender, enfim. Você tem algum gargalo no sentido de não consegue atender alguma demanda? Sim. Pro Nordeste, por exemplo, e pro Norte, a logística é muito ruim. Você vende para o Brasil inteiro? Vendo o Brasil inteiro. Vai que chega, Então, queijo tipo Boca Neve eu não consigo entregar. Entendi. Porque ele leva. Esse Não queijo conserva aqui. tempo, né? Não. De levar O pra tempo lá, chega né? lá já diferenciado. Aí muda a estrutura Mas do é queijo. muito grande, né, gente? Então a logística para norte e nordeste é horrível. muito difícil. É horrível. Aí, tipo, no seu site, já quando você bota a sua região, já Exatamente. não existe essa opção. Não, mas esse queijo aqui eu envio. Não, mas assim, Entendeu? algumas opções, dependendo da região, não vai... Qual é vai. o estado que mais vende? Mais Rio. compra? Mas compra São Paulo. Ah, São é? Paulo? Mais que Rio? Mais que Rio. Poder aquisitivo Não, maior, lógico, né? sem dúvida. Poder aquisitivo maior, a população Eu acho que também é maior, São né? Paulo, depois Rio Grande do Sul. Não deve ser Rio. É Rio É porque ela é daqui. Eu acho que é porque é É daqui. porque ela é daqui também, né? Eu acho que pega muito por Mas causa é que a daqui. população também é muito grande. Eu amei Mas tudo. São Paulo, assim, não adianta. Tudo vende mais de São E Paulo, São Paulo gente. tá mais Porque acostumado você- com esse tipo Tá de mais queijo. acostumado. Só para entender a logística, você tem que ter esse produto no teu armazém? Tenho. Ou pode ir direto? Você Não. faz alguma... Não, tem que Não. estar E é sempre... Você compra e revende. Eu compro e revendo. Não fica comigo consignado. Até porque a validade é muito curta. E chega bonitinho. Chega com Chega. alguma logística Agora ficou sua, melhor tipo, ainda. com as suas coisas. Com Tem que Chega. tomar uma aguinha, né? Não. Pra A aguinha lavar a é sempre bom. serpentina. Lava a né? serpentina. É uma experiência Eu que a vou gente comprar vende. Hoje eu estou comprando todos esses queijos pro Vitor provável, que ele vai ficar com muitos ciúmes. Eu comprarei todos. Não, eu arrumei um problema em casa também. Se eu não levar um queijo desse pra casa, eu tô Eu ferrado. comprarei amanhã levarei, Arrumei um pode problema. deixar. Eu trouxe pra vocês ali alguns queijos. Mas Vocês você, vão levar. Mas assim, eu irei você é comprar. muito top, ô Aline. Queijo assim pra... Aqueles trançadinhos que a gente colocou. Eu tenho Você também. tem? O provolone, Pra- provolone, é. provolone. Pra ter Tem uma o demanda que chama de É semanal. óbvio que ela provoleta. tem. Exatamente. A provoleta. Eu tenho uma É a trança de provoleta. búfala. São queijos, assim, realmente muito bons também, que eu gosto muito, mas que são mais tradicionais, assim, pro dia Você a dia. compete, então, com o supermercado, por exemplo. Em termos de preço, você vai competir. Não estou falando da qualidade
de queijo produto, top. é. Eu tô falando queijos não tem dos muito mais isso. tradicionais. Exatamente, Não porque tem o muito mercado mercado. acaba tendo menos preço. Não tem O também mercado esses queijos assim. rasga. Né? Mas é preço. mais legal você saber que você tá comprando de um lugar que você, tipo assim, tem muita certeza do que você... Então, o problema do mercado Corta mais um é esse, pedaço aqui porque, pra mim, Aline. porque Esse- eu acho que se eu até acabar os com esse mercados licorzinho. vão procurar esse tipo de profissão, que é a minha, para melhorar essa venda dos queijos, porque esse tipo de queijo você não consegue simplesmente colocar numa gôndola e ele não Não. vai se vender sozinho. Não vai. Sabe A que gente precisa eu contar olhando a pra história. você, Tem que ter uma divulgação. você é a queijista do Zona Sul. Zona Sul é top, O né? Zona Sul já tem queijista. Tem. Tem. Ah, mas você vai ganhar dele. Ele já tem Não, pra mim queijista. você, o Já? Fusquejão já ganhou do Tem Zona... queijista. Porque eu nem sabia que existia o queijista do Zona Tem, Sul. tem Então o nós queijista do temos Zona Sul. um... É? Coisa. Tem Eles me queijista, ele tem mandaram o uma padeiro, tábua eles outro têm dia com o- os queijos, Ai, no que dia do legal. queijo. Tem o padeiro, tem o pizzaiolo, tem Eles o... oferecem, às o vezes, Dionísio, né, que pra toma você conta do poder vinho lá, que é um cara que provar. conhece Eles bem. têm queijo que eu tenho pra vender. Ah, legal. Lua Cara, e esse cheia. queijo tem um ardidinho também, né? Tem. Esse queijo é Todos os sensacional, queijos são fantástico. espetaculares, tá? E assim, ó, se você quiser passar ali uma torradinha, ó, Ai, caramba. você raspa. Olha que isso. Eu vou dar uma dica de uma comida que fica ótima com isso aqui. Você faz um risoto, Já mesmo. aí você vai fazer o risoto, você sabe fazer risoto? Não? Tem uma ideia. A gente, Vamos lá, sempre- receita do risoto. Você compra um arroz arbóreo, né, que é o arroz de risoto, que vende no mercado Zona Sul, vai lá, arroz arbóreo, tem vários lá, você compra. Aí você pega uma manteiguinha e um pouquinho de azeite, aí coloca ali, porque o azeite é bom para não deixar queimar a manteiga. Aí você coloca o arroz, aí dá uma fritada no arroz, aí depois você joga, aí prepara um caldo, pode ser um caldo de legumes, e aí, quando você fritou, você joga o caldo de legume, baixa bem o fogo e Vai você vai reduzindo e vai fazendo mexendo. aquela- Aí, não, antes disso, desculpe, você coloca um vinho branco, antes de botar o caldo, você bota um vinho branco, joga um vinho branco daquele arroz que você acabou de fritar, aí deixa dar uma evaporada nesse vinho branco. Vai vinho branco de mesa, né? Vinho branco. Precisa ser um... Não, mas também não bota vinho vagabundo, Vai- não, que senão ah. estraga a comida. Tá? Um vinho tem que ser razoável. Aí você vinho branco, aí depois você joga o caldo e vai jogando o caldo aos poucos e mexendo. Aí o arroz vai cozinhando. Quando chegar ao fim, você coloca esse queijo aqui, um queijo tipo azul, assim, você bem cortado para você ralar, e você joga ali, já com o fogo baixo, No já, arroz? o fogo já no Ah, arroz. E aí você corta também os presuntos de Parma. Ah, tá. E aí você joga um presunto de Parma ali e mexe com o presunto de Parma e com isso aqui. Rapaz, isso fica espetacular. Um risoto de queijo azul. Aí, pai, isso com pra você fazer hoje à presunto noite de pra sua Parma. mulher, entendeu? Isso é espetacular. Isso dá um aroma, Eu isso vou até te dá... dar esse pedacinho. Fica um risoto de queijo azul com Parma. Esse fica pedacinho não, esse espetacular. pedação. Fica espetacular. Espetacular. Gente, olha só, eu tô Amor. apaixonada, assim, se eu pudesse eu trazia essa mesa pra outra mesa. Realmente a gente, tipo, tá um pouco avançando do horário que a gente tem aqui. A gente vai ter que encerrar. Lógico, sem dúvida. Mas, assim, eu não tenho nem como agradecer, assim, pra mim é um dos meus melhores podcasts, porque às vezes Foi sai um muito pouco da agradável. medicina o tempo todo, é muito gratificante, assim, sabe? E escutar, às vezes, uma experiência de uma outra pessoa e saber que a gente sabe tanto sobre um assunto, que é ginecologia e obstetrícia, e saber um pouquinho sobre a história que, sabe, você sabe muito sobre o que você faz, e é muito maneiro o que você faz. E o que ele procura saber, porque também esparecer, às vezes, da medicina faz Exatamente. muito. Tirar o estresse. Exato Tirar o sentido. estresse. Dá um conselho pra gente buscar também outras coisas pra É um tornar hobby, né? um prazer. Não que o seu seja um hobby, o seu é uma grande numa profissão muito maneira. Assim, que eu ia amar se eu pudesse ter esse privilégio de poder conhecer culturas e experimentar, né, coisas. Então, assim, muito feliz por vocês terem vindo. Eu amei muito, amei muito. Eu tô muito feliz mesmo. Vocês deram um sabor especial a esse episódio. Exatamente. Assim, Ah, eu se agradeço puderem, assim, seguirem o Fusquejão, encomendar essas @Fusquejão. peças. Isso.
E o Ricardo Arroba Bruno. Ricardo.bruno.winelife. Isso, pra poder, entre aulas e vinhos, ele tá dando aí as suas dicas também. Então, assim, muito obrigada mesmo. Desculpa encerrar assim também. A gente imagina. ficaria Não. aqui a noite toda Com também. certeza. Mas a gente vai ter que finalizar nosso podcast. A Muito gente bom. que agradece. Eu agradeço muito o convite. Pode me convidar A mais gente vezes. vai ter que ter uma parte 2, né? Foi um prazer Muito enorme. obrigada. Vocês já conheço de muito tempo, mas conhecer a Aline e os queijos que a Aline Que vende a gente vai sair daqui são sensacionais. encomendando, Muito né? obrigado. Com pena de vocês, tá? Porque vocês não provaram isso. Mas Mas vai todo mundo provem. encomendando aí pra poder Provem. provar isso.